Então, assim, eu vou fazer uma pequena introdução geral, certo, Daniel? Aí depois eu faço Claro. uma apresentação sua e você me diz se a apresentação foi justa ou não e complementa o que Claro. estiver faltando. Assim, por que que eu chamei o Daniel aqui e como isso se relaciona com essa série de lives que eu estou fazendo, né? Bom, alguns de vocês já conhecem bastante, né? Eu sei que a Roberta inclusive, é aluna do curso. As outras pessoas eu não sei o quanto elas conhecem, mas essa ideia, digamos assim, a filosofia que eu estou usando para inspirar essas lives, os textos, é mais ou menos o seguinte: é a ideia de que a gente tem que estudar filosofia, finanças, ciências políticas, todas essas coisas, para pegar lições para a nossa vida, e não apenas para ser especialista nessas áreas. É claro que existe a necessidade de ter alguns especialistas nessas áreas, né? Não é contra a especialização, mas eu estou justamente tentando pegar os elementos que são úteis para todo mundo na vida concreta, por isso esse nome, né? Que antes era podcast Vida Concreta, depois eu percebi que fica PVC, né? Aí eu sou ruim de branding, né? Fica parecendo o Cano ou o comentarista de futebol. Então eu acho que vou botar live Vida Concreta, que também não é muito bom, porque live também quer dizer vida em inglês, né? Além de querer dizer Dos ao dois. vivo. É, então, assim, eu preciso contratar um marqueteiro para me dar uma dica de nome. Mas, por enquanto, é isso. Vai ser uma série de lives. Idealmente, eu vou sempre ter um convidado. Aí o assunto vai mudar, dependendo do convidado, né? No caso do Daniel, é um cara que entende muito de finanças, então ele vai falar sobre isso para a gente hoje. Tem outros amigos meus que eu já convidei, mas aí vai depender um pouco da agenda. E se ninguém puder vir na semana, talvez eu faça um Zoom desses sem convidados e só para falar com vocês, encontrar vocês. E a ideia é fazer um por semana, né? E aí a gente vai ter sempre o mesmo formato, uma série de perguntas. Aí a gente abre para conversar, para quem tiver perguntas, quem quiser fazer algum comentário. E aí depois eu vou pedir para uma outra pessoa, porque eu descobri que editar vídeo é muito complicado, uma outra pessoa editar e botar os trechos no YouTube, né? A ideia é essa. Ou seja, né, basicamente é uma pequena apresentação, depois uma conversa e vocês podem ficar à vontade depois para fazer os comentários de vocês. Sobre finanças em particular, eu vou logo dizendo que eu tenho o Daniel sabe disso, eu tenho um interesse secreto por trás de chamar o Daniel aqui, mas aqui eu me incomodo muito com os influencers de finanças, porque eles tendem, não todos, claro, mas alguns tendem a vender a ideia de que você tem que estudar finanças porque é um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Você vai ficar rico com investimento, vai começar a comprar ação e não vai, né? E meio que pega tanto naquele lado da ganância, né? De querer ficar rico rápido, como eu acho que também um pouco pelo lado da preguiça de, não vou trabalhar, eu vou conseguir aqui fazer umas operações no computador e vou ficar milionário sem fazer muito esforço. Então, claro, não é todo mundo que faz isso, mas às vezes as pessoas se iludem com isso, né? E pela falta de educação financeira, às vezes as pessoas caem em promessas, né, falsas, e aí tem os níveis, né, que vão desde as pirâmides zonas mesmo, de esquemas fraudulentos, até o nível só de promessas exageradas que não chegam a ser fraudes, mas acabam fazendo as pessoas colocarem a esperança onde não deve. Então, o Daniel é um das pessoas que é muito realista sobre isso, e também para a gente também não cair no contrário, porque eu também sei que tem bem gente que se chateia com isso, e aí fica anti-finanças, né? Começa a ficar, se cobrar juros é porque o banco está me roubando, e Uhum. isso é tudo um grande esquema e tal. O cara cai no oposto. E também não é assim, na verdade tem uma lógica, né? Tem uma lógica nos investimentos, tem uma lógica no motivo de cobrar juros, das empresas, o valor das empresas crescer, isso tudo tem uma lógica. Apenas é uma lógica que os rendimentos não são tão altos ao ponto de uma pessoa ficar rica sem esforço, né? Essa é a Sim. parte da fraude. Então, essa é a minha apresentação sobre por que eu queria que o Daniel viesse. Eu vou falar um pouquinho do Daniel, apresentar ele, depois deixar ele dar a posição dele sobre essas coisas. Mas o Daniel é um consultor financeiro. Ele mora aqui no Canadá como eu, mora do outro lado do país, né? A gente pode falar Uhum. sobre isso. É um cara que tem muita experiência, não sei o quanto você quer abrir, Daniel, mas você já trabalhou na Petrobras, já trabalhou com outras áreas também antes de vir para o Brasil. E é isso, eu queria agora abrir para você se apresentar e dizer o que é que você faz, e o que é que Claro. complementar e corrigir qualquer erro que eu tenha feito. Não, ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado, Lucas, pelo convite. É sempre um prazer falar contigo, né? Nós já temos uma interação aí de redes sociais, acho que há alguns anos, né?
temos amigos em comum, assim, e eu gosto sempre de dialogar contigo, que é uma pessoa que me ajuda também nesse processo, né, de pensar em relação a questões gerais da vida e mesmo a questão de investimento mesmo, né, quando a gente pensa em investimento, em finanças, né, isso não deixa de ser um dos pilares que nós temos na nossa vida prática, né, na vida concreta, como o Lucas gosta de falar. Então, para mim, eu agradeço a todos que estão junto conosco nessa noite e vamos conversar. Em relação à apresentação, meu histórico sempre foi ligado à área de finanças, né, administração de empresas. No Brasil, eu fiz faculdade tanto de administração quanto de ciências contábeis. Depois fiz um MBA em finanças e trabalhei bastante nessa área, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. Tive uma passagem por consultorias, indústria farmacêutica, mas trabalhei um tempo razoável, mais no final, um pouco de mandar para o Canadá, mais ligado ao setor público. Primeiro na administração direta, né, com planejamento financeiro e estratégico para o poder público, né, a questão de leis, dos orçamentos anuais e tudo mais. E depois, 5 anos antes de mudar para o Canadá, os últimos 5 anos eu trabalhei no setor de planejamento e controladoria da Petrobras, né? Então, eu sempre trabalhei nessa área financeira. Depois que mudamos para o Canadá, aqui em 2015, vim de novo trabalhar na área de finanças. Eu e minha esposa, Jamine, nós temos uma empresa de contabilidade e assessoria financeira em geral, muito foco em 2 áreas. São organizações sem fins lucrativos aqui no Canadá, que eles chamam de charities, e também na iniciativa privada. Daí trabalhamos com construtores, né, com construtores autônomos, na maior parte dos casos, né, algumas empresas na área de saúde, e é isso que nós fazemos aqui. Nós ajudamos as pessoas a organizar a vida fiscal, contábil e financeira. E um pouco que nós fazemos também, nosso perfil mais público no Instagram, nós temos um perfil que chama Canadá Simplificado, que dá dicas, né, de como o imigrante brasileiro aqui no Canadá navegar as questões burocráticas em relacionamento com o governo, diversos órgãos, né, seja desde o Service Canada, né, que você tem essas questões de benefícios, que você tem que lidar com o governo e tudo mais, uma parte do seu registro público, digamos assim, que se faz com o governo, né, tanto quanto o CRA, né, que é a Receita Federal aqui do Canadá. Nós ensinamos o pessoal a navegar um pouco disso, né, tanto por experiência concreta nossa, como ajudando muitos brasileiros, né, fazer imposto de renda aqui e tudo mais. Então, é isso que nós fazemos no Canadá. E eu também, paralelo a isso, sou certificado aqui como no Canadian Securities Course, que é um curso que você precisa fazer no Canadá para lidar e, eventualmente, poder até vender produtos de investimento, né? Eu optei por trabalhar só na área de mais consultoria, assessoramento, né, e não vender produtos, né, porque até entra em conflito com algumas das filosofias que eu tenho de investimento, né, que a gente vai poder falar um pouquinho mais ali para frente. Mas essa é a minha apresentação, Lucas. Bom, Daniel, acho que dá uma boa visão para o pessoal. E só assim, uma questão bem prática, assim, se a pessoa quer entrar em contato com você, ou para a pessoa está pensando em vir no Canadá ou já está no Canadá, o melhor jeito é o Instagram, é o canal? Acho que tem um Instagram, né? Nós temos uma página na internet também, né? Que é o canadasimplificado.ca, que tem algumas informações, mas eu diria que assim, sempre é legal começar talvez pelo Instagram, porque tem vários vídeos, né? Então lá tem mais informações, né, para as pessoas verem o trabalho que nós fazemos e explicando, né, muitas coisas em relação à vida aqui no Canadá, a burocracia, os primeiros passos, né, tem um checklist do recém-chegado, então, eu diria que a porta de entrada ali é o Instagram, e nosso direct também está aberto para quem quiser mandar mensagens. Ótimo. Então, quando depois de botar o vídeo na internet, eu coloco o linkzinho no... Eu mandei no e-mail já o link, mas eu vou colocar no vídeo quando eu colocar online. Então, já que a gente está falando disso, Daniel, acho que é uma coisa que pode ser interessante para o pessoal, assim, quando você quiser falar, mas assim, como foi a decisão de vir para o Canadá? Assim, você tinha uma carreira muito boa lá no Brasil e teve que... Todo mundo tem que se recomeçar um pouco quando chega aqui, né? Tem um custo para isso, né? Tem um custo tanto em termos de financeiro mesmo, como também em termos de tempo, de ficar distante da família e tal. E eu sei que eu te pergunto isso porque muita gente está agora com essa ideia, né? Sempre termina a eleição, tem esse período que o pessoal fala muito em se mudar, eu não sei o quanto aqui, o que é conversa meio da boca para fora de curto prazo, porque está com a cabeça quente.
Mas muita gente fala nisso, né? Então, se você quiser falar um pouquinho como foi a sua experiência, por que você decidiu vir, por que Calgary, né? Acho que a gente não Uhum. falou disso, mas Sim, eu tô aqui em Ottawa, né? Um pouco leste meio, né? Mais é, pouco pro leste. Você está do outro lado, no oeste. Então, se você isso. quiser falar um pouquinho sobre isso. A nossa decisão de mudar, nós sempre tivemos, né, um sonho de imigrar, assim, ou seja de maneira permanente, como acabou sendo o caso, né, ou até por alguns períodos de tempo, né? E sempre visualizamos Canadá e Austrália, né, com duas opções, né, que casariam bastante com os nossos planos, né, enquanto casal e depois com filhos, e também são países que têm programas de imigração bem estruturados, né, tanto a Austrália quanto o Canadá, daí em um pouco menor escala, Nova Zelândia mesmo, né, são países que você pode se qualificar com base no sistema de pontos, né, e de acordo também com a sua área de formação em muitos casos, né? Recentemente ele mudou um pouco até o formato, né, de imigração, mas na época que eu imigrei era basicamente isso, no sistema de pontos e por áreas de trabalho. E nós imaginamos que a chance, né, que nós tínhamos de dar um futuro para as nossas filhas interessante, né, que fosse além da questão financeira, né? Nós temos 3 filhas, né, tá? Para deixar claro, nós temos uma de 9 hoje em dia, outra de 12 e uma de 13, né? Então, quando nós estávamos no Brasil, ainda com as crianças menores, né, e vendo a situação de violência urbana, questões ligadas ao crime em geral, e também eu estava, na época, trabalhava na Petrobras, né, que nós tentamos pela última vez, que foi bem sucedida, né, a migração aqui para o Canadá, né, a Petrobras já estava entrando num cenário complicado lá por 2014, quando a gente tomou a decisão de aplicar para imigração, então eu já estava visualizando algumas coisas que de fato vieram acontecer até depois, e foi uma outra motivação também, por mais que nós tivéssemos uma carreira legal, a Jamine trabalhava como diretora administrativo financeira de um hospital no interior de São Paulo, né, então nós tínhamos empregos para os padrões brasileiros que seriam muito bons, mas a questão da criação dos filhos, né, e também, seja como eu disse, na questão da violência, seja na questão do ambiente cultural e social do Brasil, nós achávamos que o futuro não era tão... A gente não podia ver de maneira tão, digamos, com tantos bons olhos, estava acontecendo no Brasil, ainda mais naquele período de 2014, 2015, se as pessoas lembram, né? Logo depois com as manifestações de 2013 que começaram a acontecer, depois a abertura do processo da Dilma, de impeachment da Dilma no final de 2015, né? Então foi um pouco nesse contexto, mas a motivação, eu diria que em primeiro lugar foi a questão de criação das nossas filhas, né? Então juntar as duas coisas, né? Tanto o estrutural, digamos assim, que era a educação delas e o futuro delas, quanto a questão imediata, né? Na Petrobras ali pré-impeachment. Uhum. Cara, eu não sabia que tinha, assim, a gente já tinha falado sobre isso, mas não tinha me ocorrido que foi tão próximo da minha decisão também. No caso, a minha não foi de vir para imigrar primeiro, né? Mas foi no mesmo período, 2014, foi mais uma decepção com as universidades federais, a princípio. Óbvio, assim, semelhante, de certo modo, as preocupações, mas no caso a gente não tinha filho ainda, mas eu ainda estava muito apegado à ideia de ser professor universitário, e especificamente dar aula na federal. Então, toda a minha carreira, planejamento, era passar na federal. Então, embora eu escrevesse esses textos na internet, era como se fosse um hobby, assim, era Uhum. tipo, na verdade, uma válvula de escape. Coisas que eu estava pensando e não conseguia não falar sobre isso, eu botava na internet, mas o que eu queria mesmo, assim, o meu objetivo era esse, né? E aí foi em 2014, foi quando eu comecei a perceber que não ia dar certo para mim aquela vida. Yeah. E claro, o acirramento, não só isso, mas o acirramento político naquele período foi um dos fatores, né? Só que no caso Eu acho que, eu não perdão. decidi imigrar de fato. Eu primeiro decidi vir fazer um estágio. E aí, Uhum. depois que a gente fez um estágio de pesquisa, um estágio de pesquisa na Universidade de Ottawa, aí depois que a gente estava aqui, aí eu disse, não, acho que agora eu estou vendo vantagem em ficar. Ah, legal. E essas tensões que nós temos até hoje no Brasil, né, acho que são daquele período ainda, na verdade, são ondas, né, que isso acho que ele funciona um pouco em ondas, né, em ciclos, né, essas tensões aí começaram ali por volta de 2013, estão até hoje em dia, né, até esse momento que nós falamos aqui no final de 2022, e nós ainda temos, de certo modo, ecos, né, daquele período, então acho que o Brasil, ele tem essa própria natureza também, né, de
de saltos, né, econômicos, né, mesmo de mudanças, né, na política, né, na vida da sociedade. Depois às vezes tem esses momentos de retração, né, um pouco de euforia e depressão, né? Acho que um pouco essa história moderna do Brasil, ela tem essa dinâmica. Então, acho que é natural até a gente faz questão de migrar, né? Eu acho que tem essa correlação. Se o seu período casou comigo, porque acho que casa um pouco com o momento do Brasil, né? Então, são coisas que elas não são, que não existem, assim, não são fatos isolados, né? Exatamente, é. E isso é muito comum até, né? Assim, quando eu comecei a conhecer mais imigrantes que estavam aqui, eu fui vendo essas tendências, assim, quando tem uma grande crise em Portugal, aí Uhum. geralmente, sei lá, sei lá, se foi 75 a grande crise, a maioria dos imigrantes vieram nos 3 anos seguintes, aí depois a imigração de portugueses cai, né? E tem então, assim, um pouco a natureza humana, é uma resposta a uma situação ruim, talvez procurar um outro país, né, para você, pelo menos, cuidar da sua família, mesmo que aquela coisa tem um custo de mudar, mas numa situação ruim o custo parece que vale a pena, né? E, Exatamente. e nessa questão econômica eu acho interessante, Daniel, porque eu acho que isso também explica muito. A gente já falou sobre isso naquela live que a gente fez antes, mas eu acho que vale repetir esse assunto. Eu acho que essa instabilidade explica muito da dificuldade do brasileiro em pensar sobre finanças. Porque como tem muitos choques sociais, né? E aí tem a história da hiperinflação, né? E quebras mesmo constitucionais que aconteceram, né? Mudanças de governo muito violentas, né? E mesmo no período democrático, se a gente for, né, pensar assim, né, democrático, né, e metade dos presidentes sofreram impeachment, né, assim, é extremamente instável em várias áreas, né. Então, isso, de certo modo, dificulta o planejamento pessoal de cada um. Eu lembro que eu estava falando com um amigo meu que ele até falava que, mesmo o planejamento da empresa dele, ele deu esse exemplo que o americano geralmente pensa no ano dele financeiro, né? Então, até uma coisa difícil, porque a gente se acostuma aqui no Canadá a dizer o salário anual, né, de uma Sim. vaga. Então, a gente diz assim, essa vaga paga 50 mil ao ano, ou 70 mil ao ano, ou 100 mil ao ano. E isso para os brasileiros é um pouco estranho. Eu lembro que até alguns pensavam, caramba, o cara ganha 50 mil por mês, ele está 50 mil por mês. Eu disse, não, isso é o salário anual, é porque as pessoas Exatamente. pensam em ano, né? Quando a Isso. pessoa compra uma casa, às vezes a pessoa pergunta quanto é o imposto, a pessoa diz, é 4 mil ou 3 mil, aí é 3 mil ao ano, não é a parcela que é 3 mil. É, Exatamente. então, porque também é muito. E a mesma coisa com juros, né? Os juros, geralmente, as pessoas falam dos juros anual. A pessoa diz, quanto é que você paga de juros? A pessoa, né, a minha hipoteca, né, a mortgage é 3,2% ao ano. Né? E no Uhum. Brasil, a gente geralmente pensa nos juros mensal, né? Exatamente. Então, isso já é uma tendência a pensar em curto prazo, né? A gente já tem uma Uhum. tendência a pensar em curto prazo, e eu acho que isso também deixa as pessoas meio cegas para entender o que é um retorno apropriado, que depois é uma pergunta bem específica que eu acho que é sempre útil o pessoal pensar assim, o que é um retorno realista de alguma coisa? Né? Assim, porque eu acho que isso já serve para a pessoa evitar alguns esquemas, assim. Mas Uhum. Com eu não certeza. sei se a gente já pula para uma coisa tão prática, ou talvez seja bom, assim, talvez você explicar um pouco para o pessoal assim, qual é a lógica por trás de um investimento? Assim, tipo assim, você Claro. investe numa coisa, numa ação, por que que dá dinheiro? Por que que não é um esquema? Uhum. Né? Qual é a diferença entre um Sim. esquema e um retorno real? Não sei se você tem uma explicação assim intuitiva. Eu sei que é pedir muito, mas se você tiver uma Não, explicação podemos intuitiva, falar, claro, não, sem problema. Eu acho que até pegando um pouco do gancho do histórico brasileiro, né, eu acho que tiveram uns traumas também, foram traumas que passaram de geração para geração, né, que nesse período da hiperinflação, e até os juros, né, o investimento no Brasil mais famoso era o overnight, né, que era o juro de um dia, na verdade, ali, né, que quando você deixava o dinheiro investido, né, era até uma perspectiva diária, não chegava nem a ser mensal, né, e o preço mudava, né? Tem o símbolo da inflação, que era a maquininha de remarcar preço, e também mais profundo trauma do que esses mesmo da hiperinflação, acho que foi o confisco também que existiu no governo Collor, né, de poupança, que gerou, do mesmo jeito que teve um trauma aqui na América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, com a crise dos anos 30, né, em específico, né, que as pessoas perderam muito com o crash da Bolsa em Nova York em 1929, né, que durou até mais ou menos ali 1933, né, 4 anos de cenário assim, de investimento praticamente maluco, né? Às vezes subia 10% um dia, caía
10 no outro, assim. Então, foi um período muito grande, né, mas que durou pelo menos 4 anos e gerou, né, a recessão dos anos 30. Muitas pessoas perderam fazendas, né, casas, negócios, e isso gerou uma expectativa, né, das pessoas, não uma expectativa, né, uma impressão que o mercado acionário, né, de investimentos, ele era uma espécie de cassino, né? E no Brasil isso aconteceu com as pessoas depois de uma chave diferente, né, de um motivo diferente, mas depois do confisco do Collor, né, que as pessoas achavam que os bancos, né, você não podia confiar de maneira nenhuma nos bancos, né, então tinha aquele negócio de deixar dólar embaixo do colchão, né, e dólar era a única moeda você podia confiar, porque o cruzeiro, o cruzado, né, ele perdia valor do dia para a noite, então aquela questão de se perder a fé na moeda do país, 2, no sistema financeiro do país, né, e terceiro, no governo como agente regulador capaz, né, de garantir nem que seja de forma mínima, né, a poupança das pessoas, né, os investimentos, né, então você tem um círculo vicioso, e isso gerou, então, uma retração, um pensamento muito conservador da população, que achava que talvez o menos pior eram as duas coisas, ter dólar embaixo do colchão, né, até o câmbio paralelo, o câmbio negro, né, e segundo, só investir em poupança ou em grandes bancos, né, nos bancões, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou títulos do governo, né, o Selic, né, que a gente já tem o Tesouro Selic, né, então acho que foi uma característica, né? E como acho que a psicologia humana, ela funciona também entre extremos, né? O famoso 8 e 80. Então, essa mentalidade que eu chamaria de extremamente conservadora, no sentido de investimentos, né? E que as pessoas desconfiam muito dos agentes, né? E acabam optando, então, pela opção mais... que lhes parece mais palpável, menos arriscada. Geralmente, a geração seguinte vem com uma resposta extremada para o outro lado, né? Que, por exemplo, hoje em dia, até recentemente, nós víamos muito essa questão de, seja de trading, né, que o pessoal colocava na internet, de day trading, né, porque era uma geração que não viu, não, a bancarrota econômica, então ela não se conformava em ter um retorno de 1% ao mês, 0,5% ao mês num título de governo, né, e queria ter um retorno de 10, 15, 20% ao mês, como se isso fosse sustentável. Então, aquela questão do day trading como uma carreira para as pessoas, né, eu acho que foi um desdobramento do 8 e do 80, né? E o segundo, até mesmo a questão de pirâmides de criptomoedas. Teve aquele caso famoso do faraó do Bitcoin do Rio de Janeiro, né? Que levou muita gente à bancarrota, né? E outros scams, assim, né? Das fraudes, né, com base em criptomoedas, né, porque as pessoas buscavam um retorno que ele era irrealista. Então, acho que o que existiu no Brasil, né, foi uma reação de uma geração à outra, né, e também como a geração mais nova ela não tem memória desse período de dificuldade econômica, ela vai buscar fontes de retorno e enriquecimento rápido que fogem do que se é esperado dos mercados. Agora eu vou para a sua pergunta em específico, né? Quais são as fontes de retorno do mercado, né? São basicamente o mercado acionário, são os lucros gerados pelas empresas listadas em bolsa, que são devolvidos ao investidor na forma de dividendos, né, ou através do crescimento da empresa, né, então a empresa cresce, né, o valor de mercado dela tende a crescer, então você tem essas duas fontes, né, do investidor ser remunerado pelo dividendo, que é o lucro distribuído, ou pelo lucro retido e reinvestido, e a empresa se desenvolvendo e dando mais lucros, né, então o valor da ação cresce, porque o valor do patrimônio da empresa cresceu, mas isso deriva do quê? Da atividade econômica da empresa. A empresa está vendendo bens, serviços, agregando valor à sociedade, e isso acaba se refletindo no mercado acionário. Não é algo que surge assim do ar, né? Então tem uma base no mundo real. E o segundo, na renda fixa, né, é o dinheiro que você fornece de volta, né, seja para o governo, né, para financiar suas atividades, no caso de renda fixa baseada em título do governo, ou seja, quando você empresta, né, para títulos outros, né, títulos de crédito privado, como são chamados, que você está investindo num título que a empresa, na verdade, uma empresa vai pegar esse dinheiro como debêntures, por exemplo, e vai investir no processo produtivo dela, porque a empresa acha que se ela te pagar os juros de 1% ao mês, nas atividades regulares dela, ela consegue ter um lucro talvez de 5% em relação àquilo, no processo de manufatura, entregando um serviço. Então, ela vê um valor nisso, em captar dinheiro no mercado. E as formas que você, enquanto investidor remunerado, é isso, seja pelo
lucro das empresas e o crescimento delas, ou seja, pela remuneração que o governo ou as empresas te dão sobre o dinheiro que você empresta, que é a renda fixa, né? Então, essas duas categorias de retorno que são as mais comuns, que realmente são sustentáveis no longo prazo, né? Então, assim, eu acho isso, assim, uma explicação perfeita, né? Muito mais exata do que eu conseguiria dar. Uma coisa que eu falo para as pessoas para ajudar, assim, de um jeito mais intuitivo, assim, que aí é a minha explicação de não de cara fora da área, né? Mas, assim, que eu acho que você vai ver que se não está totalmente correta, está pelo menos 80% correta. É que é o seguinte, é que no fundo, você só ganha dinheiro quando você gera, de algum modo, valor. Né? Assim, no curto prazo, você pode ganhar dinheiro sem gerar valor se for uma espécie de esquema. Né? Mas, Uhum, assim, sustentavelmente, você tem que gerar alguma coisa de valor para as pessoas remunerarem você por isso. E o mercado financeiro não foge dessa lógica. Né? É só muito mais complexo e a relação entre a geração de valor e o preço tem várias camadas de uhum, distorção, pela complexidade da atividade, pela circulação de informação. Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, esqueçam isso, né? Dá esse efeito cassino, né? Ah, eu uhum, comprei aqui, a ação disparou. Mas a ação disparou porque houve uma geração de valor, né? Assim, há uma geração de valor. Se uma empresa dá lucro, ela dá lucro porque ela pegou uma série de recursos e ela criou algo que o consumidor gostava mais do que o que ela pagou para construir, né? Assim, tipo, ela gastou 1 milhão e criou algo que o consumidor valorizou em 2 milhões. E aí esse 1 milhão que sobrou foi um valor gerado, né? Então, agora o que que acontece, né? O mercado não captura perfeitamente essa geração de valor, né? E o que eu digo assim para o pessoal é o pessoal que me acompanha sabe que eu sou obcecado com aquele analogia entre mapa e território, né? Assim que o mundo sempre é mais complexo do que o mapa, né? E uhum, eu vejo isso nesses termos, assim, eu vejo que, por exemplo, o valor é o território e o dinheiro é o mapa. Então, o uhum, dinheiro não capta perfeitamente o valor, né? Sempre o valor pode estar numa coisa que ainda não foi captada. Por exemplo, você tem uma empresa pequena, privada, ela não está na bolsa, então ninguém sabe o valor dessa empresa. Mas ela tem algum valor, né? sim, Ela tem um valor porque ela está gerando produtos e serviços no mercado. Então, o que o mercado público faz é tentar aproximar esse território do mapa, né? Nessa minha explicação. Só que ele não faz isso perfeitamente, porque aí entram as emoções, entra a falta de informações sobre um assunto, né? Assim, às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo numa empresa. Então a gente vai, assim, o mercado começa a tentar adivinhar o que está acontecendo, né? Pô, será que essa empresa vai num caminho bom? Será que esse novo CEO é um bom cara e tal? Então tem uma espécie de processo coletivo de descobrir o valor correto, né? E aí, por causa disso, no curto prazo o valor flutua muito. Aí eu acho que é isso que pega as pessoas, porque aí a pessoa tem um efeito de miragem, né? Tipo, o valor subiu 10%, uhum. ou o preço subiu 10%, então essa empresa deve ser 10% melhor do que ontem. Mas não é isso que aconteceu, né? É só uma correção das informações. Das expectativas, eu diria, tá? Das expectativas seria o termo mais correto, né? E eu acho, e aí eu entro num ponto assim que eu acho muito importante, assim, foi o que me convenceu a não querer ganhar dinheiro desse jeito, comprando e vendendo ações, não investindo. Investindo eu acho correto, legítimo, a gente vai falar sobre isso, mas o investidor mesmo, né, é assim, o cara que compra e vende, os caras que estão no hedge fund, ou o cara que faz isso por conta própria, ele está vendo todo esse movimento, né, de preço e de fatores sociais mudando, né, demanda subindo, caindo e tal, e ele acredita que ele sabe mais do que a média do mercado, né? No fundo é isso, né? Ele sabe que ele acredita que ele está vendo uma coisa que ninguém está vendo, né? Ele está vendo valor onde os outros não estão vendo ainda. Então, aí o que eu digo para as pessoas é assim, cara, por que que você acha que você está vendo valor onde os outros não estão vendo? Qual é a informação que você possui que ninguém possui ainda, né? Assim, assim, se você está, imagina o cara que está no hedge fund, né? Ele passa o dia todo fazendo isso. Tem uma equipe gigante, o Uhum, trabalho dele, né? E a gente que tem outras atividades, né? A gente passa o dia cuidando dos nossos trabalhos, né? Então, se um cara é sim, médico, passa o dia vendo paciente. Então, ele vê 1.000 pacientes e ali em alguns meses, né? Uma pessoa psicóloga, né? Vai ver algumas centenas de pacientes por mês, por ano, sei lá. E quanto tempo essa pessoa tem para ficar acompanhando o preço da Microsoft, da Petrobras, e sabe? Então, nada, né? Então, não tem nenhum motivo para ela achar que ela sabe mais do que
a média. Então, assim, o grande problema para mim é isso, assim, é que você tem que pensar assim, caramba, onde é que você adiciona valor? O cara que é trader, né, o cara que está sempre comprando e vendendo, ele, de certo modo, a meu ver, adiciona um valor. Porque ele Sim. está vendo as informações, ele está vendo que o mercado não está captando perfeitamente as informações, e aí ele lucra na arbitragem, né, como Uhum. se chama, né? Ele lucra na informação que está faltando, e ao fazer isso, ele melhora a quantidade de informação disponível. Então, ele, Correto. ele tem uma geração de valor. Agora, para ele fazer isso, ele tem que realmente ter uma quantidade de informação gigantesca, que não é o caso de 99,9% da população, né? Exatamente. Então, assim, quando eu entendi isso, eu disse, cara, assim, o jeito que eu gero valor é fazendo minhas pesquisas, publicando relatório, dando aula, não Correto. é, não é comprando e vendendo na alta e na baixa. Eu não vou ser o cara que vai acertar nisso. Não, É, exatamente. eu não sei se você, talvez tenhamos imprecisões técnicas aí nessa explicação, mas eu acho que filosoficamente é por aí, não é? Não, correto, até para pegar ou emprestar o termo da filosofia mesmo, acho que é uma questão até epistemológica, né? Aquela questão do conhecimento, né? E acho que talvez uma questão, talvez não, quase uma epistemologia ali prática, né? Porque o nível de acesso de informação, eu acho que ele é inimaginável para a pessoa comum, né? O quanto que o vão, né? O gap de conhecimento, né, e de informação que existe entre um banco de investimento, né, um hedge fund, por exemplo, e a pessoa comum. Desde a questão tecnológica, né, para usar um exemplo que é mais talvez crítico ou gritante, assim, o trade mesmo, hoje em dia ele é basicamente computadorizado, né, esse trade de momento, né, e o trade ele não é computado, assim, não é uma decisão que ela é feita em segundos mais, né, ela é em milésimos de segundos, literalmente. Tem um livro que trata sobre isso, né, eu acho que o autor, salvo engano, é Michael Lewis, mas ele chama assim, um livro que chama Flash Boys, né, os garotos relâmpago, e mostra como que foi feita uma estrutura, né, de investimento para ligar para fazer arbitragem, né, como você disse, né, arbitragem para a pessoa entender assim a diferença entre que existe talvez em dois mercados para coisas parecidas, que nem, por exemplo, a diferença de valor que existe numa coisa negociada na Bolsa de Nova York e em Chicago. Chicago negocia derivativo nos Estados Unidos. E era, para vocês terem uma ideia, era lucrativo ao ponto de construir uma linha de fibra entre os dois lugares e você ter um servidor também mais perto de uma das bolsas para você fazer arbitragem em uma e outra nos Estados Unidos. E não era em questão de segundo, né? Assim, ganhei um segundo, dois, não, era milésimos de segundo que eram necessários para a pessoa ter vantagem nesse mercado, que é o maior mercado do mundo, né? O mercado financeiro dos Estados Unidos, então justificava, você tem uma infraestrutura milionária, literalmente, para você ganhar também milésimos de segundo. Então, assim, no ambiente de trading, né, em mercados de alta competitividade, ele é isso. Então, é muito difícil para a pessoa comum até imaginar isso, né? E quanto mais você navegar nesse ambiente, né? Porque isso se diz até que são mercados eficientes, né? Como, por exemplo, o mercado norte-americano, ele é eficiente porque grande parte da informação pública disponível para os atores do mercado, ela está sendo negociada já nas ações, né? Então, por exemplo, o Fed vai lá e tem uma decisão, né? Hoje em dia tem software que, por exemplo, o Fed coloca no site dele, né? Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, ele coloca uma ata em PDF, tem programas dos bancos que vão atualizando esse site para pegar isso, e tem programas de inteligência artificial que já leem automaticamente e já fazem o trade. Então, não é assim, ó, tem um analista que vai ler isso durante tá todo mundo em casa jantando, ele vai ler durante a noite para ter uma vantagem no dia seguinte. Não, não é assim que as coisas funcionam mais. É uma questão de milhões, mercado de bilhões, de fato, né? Então, essa questão de competição. Eu vou pegar um exemplo local para o pessoal do Brasil, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha num dos maiores bancos de investimento do Brasil. Não vou citar nomes, né? Porque são os públicos aqui, mas e ele trabalha no setor de fusões, aquisições. Então, o nível de acesso à informação que eles têm, que não é pública, porque só assim, você tem analistas analisando diversas indústrias e empresas, e eles conversam entre si também. E, além disso, eles têm essa capacidade de computação, análise, informações de outros países, assim, ele é muito díspare, né, o que a pessoa física normal tem de informação, do que um banco de investimentos tem, né? Só para ilustrar um caso. Então,
Eu, pessoalmente, eu não me sinto nem um pouco qualificado, né, mesmo tendo há tantos anos no mercado de financeiro, ou trabalhando com finanças, né, na área contábil mesmo, eu não me sinto habilitado a fazer isso. Eu recomendo para as pessoas que não façam também, porque você não tem noção da competição como ela é, né? A questão de cobra comendo cobra, né? Então, eu acho que essa é uma das questões importantes que as pessoas têm que levar em consideração. E o segundo, né, aquela questão, até voltando no ponto onde você agrega valor, né? Acho que nós agregamos valor naquela atividade que nós temos aptidão para realizar, né? Que você usou o exemplo do médico, por exemplo, né? O médico, ele agrega valor por esse período todo que ele estudou, né? O momento que ele está dedicando em frente ao paciente, né? E o quanto essa diferença que faz, né? Quanto ele agrega de valor para esse paciente. Então, em vez às vezes, do médico se preocupar em fazer trades, talvez ele esteja muito melhor posicionado em se qualificar para ser um médico melhor, com mais especializações, participação em congressos, etc. E com isso ter mais recursos para investir, mas não necessariamente dedicar a sua hora de médico, que é uma hora tem um valor agregado muito alto, né, para fazer um trade, que ele tem uma chance de sucesso muito pequena, porque ele está competindo com aqueles grupos que nós falamos anteriormente. Não, perfeito, Daniel. Assim, eu acho que isso é a grande mensagem, né? Porque e aí vem a questão das ilusões, das expectativas, né? Que as pessoas às vezes ficam assim, caramba, mas, né? Um amigo meu, um primo meu, botou dinheiro lá no rei da criptomoeda e gerou muito mais dinheiro do que o meu salário como médico, né? Então, bom, aí você já tem um sinal de fraude, né? Já tem um Sim, sinal de sim. fraude. Porque não é viável um retorno tão alto. E assim, eu uso alguns números, eu vou dizer os números que eu tenho na minha cabeça. Assim, quem me acompanha sabe que eu gosto de uns atalhos mentais que não são muito exatos, né? Mas assim, e é mais fácil ter esses atalhos também aqui no Canadá, porque é muito estável as coisas, né? Mas assim, eu tenho assim, mais ou menos uma regra que é mais ou menos o seguinte, né? Por exemplo, aqui no Canadá, a poupança gera, tipo, né, menos que 3% ao ano, né? Eu não posso estar errado. Não sei se você sabe esses números. Olha, quando eu cheguei no Canadá era 0,1% ao ano, né? Agora as que pagam mais estão por volta de 2, 2,5%. Pois é, mesmo com essa subida dos juros, ainda estão com 2,5, né? Então, assim, se você for botar isso no mês, para ficar mais, né, na relação brasileira, isso significa que um retorno é coisa de menos de 0,5% ao mês, né? Então, menos de 0,5% ao mês é como se fosse um retorno seguro, né? Sim. E aí, quando você vai para a Bolsa, né, historicamente, assim, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 6, 7% ao ano, né? Isso acima da inflação, mais ou Acima da menos. inflação, né? Seria 10% nominal, e por volta de 10% nominal, 7% é, descontado da inflação. Pois é, então seria tipo 0,5% ao mês, mas se você considerar a inflação, seria talvez 1% ao mês, né? É assim, em sequências de anos bons, sim. Pois é. Então, aí assim, eu gosto desses atalhos porque eu digo assim, bom, um ano bom, né, um retorno normal, assim, normal, um retorno razoável é 1%, né? Então, assim, eu faço assim, bom, primeiro faz esse atalho, né? Se o cara está ali prometendo muito mais do que 1%, já é para ter um sinal de alerta, né? E Sim. aí, o segundo atalho que eu faço, o segundo atalho que eu faço, você tem capital para um retorno de 1% ao mês fazer tanta diferença na sua vida? E aí o que eu noto é que a maioria das pessoas vão dizer, não faz tanta diferença, né? E esse é o grande problema, é que a maioria das pessoas, na verdade, não tem tanto capital assim, né? Às vezes a pessoa sua tanto para juntar 10 mil reais, que para ela 10 mil reais é muito dinheiro, né? Mas 10 mil reais rendendo 1% é um rendimento o quê? De 100 reais por mês. É, é, Então, se essa pessoa perder o emprego, o que é que vai acontecer com ela? Esses 100 reais certamente não vai salvar ela, né? Então, assim, eu digo, caramba, se você fizer esse raciocínio, é porque é um pouco. Às vezes a gente se seduz, mas os 10 mil estão rendendo todo mês, né? Pois é, mas é só 100 reais que você vai ter ali de retorno, num investimento normal, que não é esquema e tal. Então, se você só tem 10 mil para investir, a sua vida quase não muda, na verdade. Então você tem que ver se você não está colocando sua energia fora do que é realmente importante. E para a maioria das pessoas que eu conheço, né? E claro que tem exceções, né? Aqui e acolá tem alguém que é herdeiro, alguém que, né, é mais velho e já acumulou um patrimônio maior. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, eu diria mais de 90% das pessoas que eu conheço, se elas ficarem 3 meses desempregadas, isso vai ser uma catástrofe financeira para elas. Elas vão rapidamente esgotar a poupança que elas têm, talvez tenha que vender investimento no mau momento, talvez tenha que liquidar um imóvel apressado, vendendo descontado porque precisa de dinheiro na hora.
Então eu fico vendo assim, caramba, você gasta muita energia procurando otimizar ali o seu dinheiro para sair do 0,5 na poupança para 1% na bolsa. Se você não tem assim um valor muito alto, provavelmente não vai fazer diferença. Provavelmente assim não vai fazer muita diferença na sua vida, enquanto a energia que você vai gastar com isso talvez faça falta para você se Sim. manter empregado, por exemplo, né? Às vezes, por exemplo, a velocidade, é por isso que eu tenho falado tanto, né? Algumas pessoas aqui estão no meu curso lá sobre execução, né? Uhum. Porque eu digo, cara, assim, você ser bom em executar projetos e, por exemplo, rapidamente se recontratar de novo, né? Digamos uma pessoa que ganha dois mil reais por mês, né? E aí tem dois, digamos, dois irmãos gêmeos, um exemplo hipotético, dois irmãos gêmeos. Um é muito bom em executar e o outro fica muito olhando lá a carteira de investimento deles. Aí esse aqui sai do desemprego 2 meses antes desse outro. Provavelmente aqueles 2 meses de salário, ao longo da vida, vai fazer uma influência muito maior do que qualquer investimento que o outro vai fazer. Uhum. Porque o capital total influi muito, né? Então, assim, Sim. se a pessoa... Aí eu faço eu digo, faço o seguinte cálculo, né? Tipo, se o retorno razoável é mais ou menos 1%, você tem 100 vezes o seu salário mensal para investir. Se você tiver 100 vezes, aí você começa a virar mais capitalista do que, Sim. né, do que trabalhador. Mas se você não tem, você é principalmente um trabalhador. Então, o seu foco tem que ser no seu trabalho, no seu negócio. Eu imagino que você tenha números melhores e mais precisos, mas assim, esses são os atalhos que eu uso. Assim. E assim, para deixar claro, eu mesmo, com certeza, a minha renda vem do meu trabalho. Eu tenho meus investimentos e tal, mas se eu parar de trabalhar, eu ia rapidamente esgotar meu Uhum. patrimônio. Então, assim, minha energia, 98% da minha energia está no meu trabalho. Eu Uhum. acho que isso é verdade para quase todo mundo. Não, exatamente, até porque, talvez para ilustrar esse ponto, talvez do que você precise ter de investimentos, né, para viver só disso, a conta, ela é feita, tradicionalmente feita aqui nos Estados Unidos, né, mas acho que Estados Unidos e Canadá, né, quando eu falo que é América do Norte, falam sempre Estados Unidos e Canadá, porque são mercados até muito interligados, assim, têm características parecidas. Mas eu não imagino que seria tão diferente do Brasil nesse quesito, né? Que diz que você pode retirar dos seus investimentos, tem um investimento momento zero, por exemplo, agora em 2022. Se você vai pensar em viver de investimentos, seja por 30 anos, né, que geralmente uma aposentadoria padrão aí, talvez 30 anos retirando os investimentos, você tem uma taxa de retorno segura de 4% ao ano. Então, ou seja, num ano, você pode retirar basicamente, vamos supor, se você tiver US$ 100.000 investidos, você retiraria 4.000, ou reais, vamos dizer assim. Se tiver R$ 100.000 investidos, você poderia tirar de forma segura seus investimentos 4% corrigidos à inflação, né? Ao Talvez ano, né? ao ano. Ao ano. Então, quando você faz essas contas todas de trás para frente, né, 4% ela vai te dar, na verdade, 25%. Então, ou seja, a pessoa tem que ter 25 vezes a renda anual dela investida. Então, se você daí pega 12, né, para ser o mensal, né, são 300, né? Então, assim, a sua renda mensal, você precisaria ter 300 vezes a sua renda mensal investida para poder viver dos seus investimentos sem se preocupar com outras fontes de trabalho, outras fontes de renda. É só para ter um pouco da ordem de magnitude, né? Isso é baseado em vários estudos que foram feitos nos Estados Unidos, né? Estudos muito sérios, né? Que dizem, que eu chamo de, em inglês, chama Safe Withdrawal Rule, né, que é a taxa de retirada segura. Então, para a gente traduzir para a realidade brasileira, seria isso, 300 vezes a sua renda mensal para você viver só de investimentos, de maneira sustentável em períodos longos, o que é muito improvável, né, que as pessoas consigam, né, salvo, como se diz, né, pessoas têm herança, ou às vezes ganham uma loteria, ou algo assim, ou dá uma bolada, algum negócio em específico e vende esse negócio, né? Mas é incomum, né, você ver isso, em especial em pessoas que estão com menos de 60 anos. Porque a ideia, na verdade, é que você tenha um acúmulo de capital durante a vida e que esse dinheiro ele renda de maneira consistente, sustentável em longo prazo, para quando você chegar lá nessa idade, né, de 60, 65 anos, você tem uma renda equivalente ou que 300 vezes sua renda mensal, né? Com isso você poder retirar dos seus investimentos. Mas na vida cotidiana, geralmente o que você adiciona de valor
por hora trabalhada é muito maior, hora trabalhada no seu emprego, né? É muito maior do que você vai adicionar gerindo ativamente os seus ativos, né? Os seus negócios, os seus investimentos, né? Inclusive, tem vários estudos também que mostram que, na verdade, a pessoa, quanto mais ela mexe, mais ativa ela é nos investimentos, né? Especialmente quando ela entra na questão de day trade, por aí vai, na verdade, o efeito é negativo. Tem o David Swensen, que era o gestor do portfólio de investimentos da Universidade de Yale, né? Ele gostava de falar que, assim, que a decisão de alocação de ativos, né, que eu escolhi se eu colocar quantos por cento em ações, quantos por cento em renda fixa, quantos por cento em imóveis, por exemplo, né, ela corresponde a 110% do seu retorno total, porque as decisões que você toma, geralmente, eles correspondem a 90%. Então, você toma más decisões, né? Então, na verdade, para você chegar no 100, assim, é porque uma coisa contribuiu mais que isso e você contribuiu negativamente, né? Então, ele diz, quanto menos você mexer, melhor. E ele sempre advoga, gaste mais tempo tomando a decisão de como você vai investir em diversas classes de ativos, tipos de investimento, né, do que tentar ficar mudando, acertando o tempo do mercado, né, tentando prever grandes movimentos, né, porque você acaba não só perdendo o seu tempo, em primeiro lugar, mas segundo, tomando decisões equivocadas que levam a também a destruição do valor do seu investimento. Ótimo, Daniel. Assim, eu acho assim, eu espero que assim, essa é uma das mensagens, eu acho que você conseguiu passar uma das mensagens que eu queria, que era martelar nas pessoas essa ideia de que pare de mexer nos seus investimentos, né? Não apenas para a maioria das pessoas não tem capital suficiente para justificar isso, né? E eu adorei que você deu uma regra apropriada para o Brasil, né? 300 vezes a sua renda, né? Ótimo, eu vou sempre usar isso agora. Eu usava 100, assim, não que 100 você pode se aposentar, né? 300 seria quando tá tranquilo para parar, né? Mas eu usava 100 para assim, pô, 100, aí o seu dinheiro começa já a ser uma parte importante do seu faturamento, digamos assim. Uhum. Mas se você ainda não tem 100 vezes, aí você está muito longe desse ponto, né? Mas assim, é uma escala, né? Quanto mais a pessoa acumula, mais o rendimento dela vai vir do patrimônio, né? Do que do trabalho. Mas eu acho que só esse cálculo é bom porque a maioria das pessoas vão ver, pô, eu não estou nem perto de ter 300 vezes o meu patrimônio ser 300 vezes a minha necessidade mensal de gastos, né? Então, eu acho que isso já serve para vacinar as pessoas contra as tentações de ficar mexendo no portfólio. E ainda tem esse outro argumento de que a maioria das pessoas piora o resultado quando começa a cutucar lá, né? E, e eu Exatamente. assim, aí eu acho que assim, eu acho que é um bom momento para a gente fazer a transição para uma coisa um pouco mais positiva e dizer assim, bom, se a gente está dizendo que você não ganha dinheiro, né, cutucando lá no portfólio, se para a maioria das pessoas, provavelmente todo mundo que está ouvindo a gente aqui, você não tem 300 vezes o seu patrimônio, né? O que fazer com o seu investimento, né? Qual é a lógica ainda de fazer investimento? Além do seu trabalho, né? Eu acho que todo mundo já concordou que não vai parar de trabalhar, ninguém vai encontrar a criptomoeda que vai se aposentar amanhã. Mas assim, o que que a gente faz com o dinheiro que está sobrando? Vale a pena investir? É comprar e deixar quieto? É comprar o quê? É fazer o quê? Assim, e aí, segunda parte da pergunta, é diferente, é muito diferente do Canadá do Brasil ou a sua recomendação é igual nos dois países? Olha, eu acho que em relação a países, tem alguns princípios que eles são universais. Eu acho que a parte psicológica, né, e e comportamental, ela é universal do ser humano. Lógico que a gente falou, os brasileiros e os canadenses, pelo menos, têm traumas diferentes, né, em relação à vida financeira, né, investimentos. Mas a questão de você ter duas coisas, eu diria que são as principais, né. É você ter uma certeza dos seus objetivos, né? O que você quer fazer, né? Então, tomar uma decisão, né? Falar assim, olha, eu quero me aposentar com tal idade, né? Além do INSS, que a gente não sabe, por exemplo, como que vai estar daqui 20, 25 anos, né? 30 anos, nós não sabemos como vai estar essa questão previdenciária oficial. Além disso, você também não sabe como vai estar a sua saúde para trabalhar em determinado período. Então, eu sempre falo para as pessoas, pense, em primeiro lugar, no seu objetivo de longo prazo, quando a gente falar em investimentos. No curto prazo, reserva de emergência, assim, ela é simples, né? A questão pessoal recomenda a gente, entre 3 e 6 vezes as suas despesas mensais, né? E isso você não precisa nem pensar, né? Vai no Tesouro Selic, vai na poupança, vai naquele CDB resgatável, do CDBDI, que eles chamam nos bancos, né? Resgatável a qualquer momento, né? Para você dar um retorno bom, e a reserva de emergência no Brasil, geralmente, ela rende bem, porque o DI no Brasil, né, a taxa
depósito interbancário, né, aquela ligada à taxa Selic lá do governo, que é juros, quando você vê na televisão, vocês têm, teve reunião de quarta-feira do Copom, né, daí mudou os juros de 11,5% para 12%, 12,25%, né, então essa é a taxa básica de remuneração no Brasil, e atualmente ela está muito elevada, né, então até 1% ao mês, então a sua reserva de emergência ela já vai ter um rendimento interessante, mas isso é um objetivo de curto prazo. Então, ela é muito simples no veículo que você vai escolher para isso. Mas quando você está pensando na sua aposentadoria lá na frente, você não somente precisa de segurança, mas você precisa de retornos reais. Retornos reais são acima do valor da inflação. E hoje, no Brasil, nós temos várias opções que não existiam há uma geração atrás. Sejam os fundos de índice, né, como são chamados, né, os ETFs de índices também, ETF, né, em português, para investimento em ações, que daí você não precisa escolher uma ação, você não precisa escolher a Petrobras, a Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, ou qualquer uma Magazine Luiza, nada disso. Você pode escolher investir no mercado como um todo, né, com uma taxa de administração muito pequena, e como você não vai ter um risco específico, você não precisa ficar lendo o balanço, acompanhando notícias da Petrobras, como disse, por exemplo, o Itaú. Por quê? Porque você vai estar investindo em todas as ações ao mesmo tempo. Então, o que você vai ver no seu... vai dar um refresh no seu app lá, ou vai ver no Jornal Nacional, hoje a Bovespa subiu 2%. Basicamente, seu investimento subiu 2% naquele dia, porque essa é a função desse veículo. Então, ele retira de você, investidor individual, o risco chamado risco específico, que é o risco de uma empresa quebrar, ou a empresa tem um fator negativo, tem um escândalo de corrupção, como já tiveram em várias estatais, né? E ele só te deixa com aquele que chama de risco sistêmico, né, que é o risco do mercado de ações como um todo, né? O mercado de ações não performar bem em um determinado período que você está investido. E como nós não temos acesso a tanta informação do específico, né, como eu disse, das ações, né, não temos essa capacidade de análise, de acompanhamento o tempo todo, nós podemos tomar nossa decisão de estar investidos no risco sistêmico, né, no risco da economia, e por longos períodos, porque no curto período a gente nunca sabe, ninguém sabe amanhã como vai abrir a Bolsa de Valores, ninguém sabe como vai fechar amanhã, mas existem alguns dados, né, históricos que nos mostram mais ou menos, né, em 30 anos o quanto você pode esperar de retorno. E retorno, quando a gente fala em investimentos de risco ou outros, né, como tudo que passa, digamos, a renda fixa do governo, né, ela tem que te dar um retorno esperado futuro maior do que a renda fixa do governo. Então, se eu deixar todo o seu dinheiro na renda fixa do governo, porque basicamente, se tiver uma bancarrota do Tesouro Nacional, né, se o Tesouro Nacional falir, a sua menor preocupação são seus investimentos em ações, né? Então, eu acho que são essas duas coisas. Você pensar na reserva de emergência, saindo disso, pensar no seu plano futuro, de longo prazo, de aposentadoria, por exemplo. E nisso você pensa daí quais ativos você quer te ajudar a atingir aquele objetivo, seja uma mistura, né, de renda fixa e ações, seja uma composição de uma carteira, talvez com um imóvel, você vai pensar em adquirir um imóvel de investimento, seja às vezes com outras commodities, né, como ouro, por exemplo, né, e quanto mais você combina essas diversas classes de ativos, e quanto mais longo é o período que você tem para investimento, maior, digamos, probabilidade estatística você vai ter de chegar ao seu objetivo. E o objetivo, como nós falamos, ele pode ser, por exemplo, né, num caso mais extremo, para você ter completa independência financeira, que a gente falou de 300 vezes, né? Mas sempre nós estamos falando também em 360 meses, né? Em 30 anos que você vai ter para guardar esse dinheiro e mais o retorno composto que vai acontecer. Então, acho que a primeira coisa, né, para talvez trazer um sumário para isso que eu falei. Acho que a primeira coisa é ter um objetivo por que você está investindo. Eu mostrei o mais curto, né, que é a reserva de emergência, até o mais longo, que geralmente é a aposentadoria. E dentro disso você escolher, né, você tem várias, você tem uma caixa, né, que talvez seja o seu objetivo, e dentro dele você vai colocar diversos itens. E como você colocar isso depende do seu perfil, né, de risco, né, quanto você tolera risco, a sua idade, né, que tem casa com seu horizonte de investimento, que nem, por exemplo, uma idade padrão de 65 anos, uma pessoa que tem 25 anos, ela tem 40 anos, né, para investir, e outra com 45, ela tem 20 anos para investir. Então, isso também muda no seu perfil. Se tem filhos, não tem, se já tem casa própria, não tem. Então, são diversos fatores, né, que a pessoa deve observar para construir uma
política de investimento e que te leve. A política de investimento, né, vai ser o mapa, né, como o Lucas falou no começo, né? A realidade vai ter diversas, vai ter muita oscilação durante esses 20, 30, 40 anos, mas se você tem um mapa mais ou menos te mostrando onde você vai chegar, é o ideal. Para você ter esse mapa, você precisa saber onde você quer chegar. Não, ótimo, cara. Essa é a filosofia que eu faço, né? Assim, embora eu faça, você sabe, eu faço uns desvios dessa filosofia. Esse é o conselho certo, e eu mesmo não sigo esse conselho sabendo que é certo, mas aí eu crio umas regras para conter o dano, né? Eu faço assim, com 95% do meu portfólio, mais ou menos, eu faço o que o Daniel está dizendo. E aí 5% eu fico cutucando, que é o que a gente acabou de dizer que não é para cutucar. E aqui e acolá sobe, aqui e acolá desce para caramba. E assim, na minha experiência, eu estou convencido que não valeu a pena fazer isso. O que eu ganhei, eu perdi. E, e tem ainda um fator ainda que eu acho importante, Daniel. Assim, quando eu olhei para trás, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu vi um cara dizendo, um escritor, e depois eu observei isso. Assim, na época que eu e meus colegas, a gente começava a fugir disso, porque essa ideia de você não investir numa empresa, mas investir num ETF, assim, tipo, num pacote de empresas e deixar esse pacote, tipo, circular ao longo do tempo, e isso é bastante comum aqui no Canadá, né? Isso é bastante comum. E, deixa eu só mudar aqui uma coisa, que eu acho que você não estava aparecendo para mim, não sei se era para todo mundo. Eu apertei aqui no botão para você ficar no spotlight. É, o que eu estava dizendo? Sim, aqui, isso é bastante comum. E aí, eu e meus colegas, de vez em quando, a gente desviava disso, sabe? E eu notava, assim, que a gente desviava disso quando a gente, na verdade, estava meio desinteressado do trabalho. Porque era tipo Clássico. assim, a gente estava assim, caramba, a próxima promoção tá longa, né? A gente não está vendo exatamente um jeito de aumentar a nossa renda. E aí começa a querer, vou botar aqui 2% em criptomoeda, 2%, no meu caso, o que eu fazia, eu comprava, sempre que achava que o cenário brasileiro estava subvalorizado, eu comprava um ETF que acompanhava o mercado brasileiro. E aí virava um jogo, na verdade, né? Na verdade, vira um jogo, vira uma espécie de distração. E, na verdade, você está deixando de tirar deixando de colocar o olho onde você gera valor, né? E às vezes você faz isso porque você não está vendo a oportunidade de gerar valor, né? Está meio decepcionado com a carreira, ou com o trabalho, ou chateado com o chefe, ou chateado com a organização. E isso, na verdade, é um sinal de alerta, eu vejo, sabe? Eu vejo que quando as pessoas começam a pensar demais em ações, é um sinal de alerta. Ou tem alguma coisa problemática com a pessoa, ou com o ambiente onde ela está, ou talvez com a economia, esteja num período recessivo para aquele setor. E eu vejo quase como sabe, um sintoma de defesa, assim, não um sintoma de defesa, mas um Escapismo, mecanismo de né? defesa, um escapismo, né? Um escapismo. Você está com algum problema ali e aí está virando quase um jogo para sair daquilo, ou para ter esperança numa coisa fora do ambiente que você controla. Assim, esse para mim é o problema. Por isso que aí eu fiz o contrário quase, sabe? O caminho contrário. E hoje eu penso de um jeito que tem um cara que eu acompanho, não sei se você conhece ele. É meio que um assunto paralelo, mas eu acho que complementa bem essa discussão aqui. Tem um cara que fala muito sobre essa coisa de adquirir empresa. É o Walter Dybel, o livro dele é Buy and Build, eu não sei se você conhece. Que Não. tem subido aqui nos Estados Unidos e no Canadá esse mercado de adquirir empresas pequenas, né? Uhum. Que o pessoal chama Main Street aqui, que são empresas com faturamento pequeno, que não chegam a ser, né, interessante para os grandes fundos, né? Que é o que acontece no Brasil normalmente, né? Quando você tem uma empresa comprando outra, geralmente é uma grande empresa com faturamento multimilionário, mas tanto no Canadá como nos Estados Unidos tem cada vez mais assim aquisição de empresas relativamente pequenas, né? Tipo, o cara que instala ar-condicionado, ele vende, quando ele fica mais velho, vende a empresa de Uhum. instalação de ar-condicionado, que no Brasil seria uma empresa. Talvez ele tivesse dificuldade de vender porque é um valor pequeno, não é tão formalizado, né? Mas aqui, como o mercado está um pouco mais, já é mais formal, e está começando a cada vez mais as pessoas comprarem isso. Sim. E ele faz um argumento interessante que eu achei muito interessante. Ele disse, o seu retorno nesse tipo de empresa, tipo você comprar uma empresa que instala ar-condicionado, geralmente é bem maior do que Uhum. qualquer ação, muitas vezes, porque essas empresas negociam nos múltiplos, como a gente chama, radicalmente diferente das outras, né? Se, por exemplo, você vai ter ali uns 6% ao ano no mercado público, né, no mercado de ações, nessas empresazinhas pequenas você pode ter 30%, 40% de retorno ao ano.
Agora, o que é que acontece? O risco é imensamente maior, né? Porque elas quebram também com uma facilidade que uma IBM, uma Apple não vai quebrar, né? Só que aí ele disse uma coisa interessante que me marcou, é uma coisa que eu uso muito, e até nas minhas aulas, a Thaís está aqui, eu sei que ela também está lá no curso, é, eu falo assim, do tipo de risco que a pessoa está querendo enfrentar. Sabe assim, é quase um critério não financeiro que tem a ver com finanças, mas eu uso isso para mim, assim, porque quando você compra uma ação, né, ou um ETF, você tá tomando um risco de mercado, digamos assim, né? É o risco que o mercado não vá bem para você. Sistêmico, é. É um risco sistêmico. Hum, E aí você meio que faz isso que você falou, você dilui, né? Quantos hum. mercados eu quero investir e tal. Então você tem um momento, digamos assim, de análise para se proteger da pancada, né? E você se protege da pancada com diversificação de risco. É. Só que quando você compra um negóciozinho pequeno ou na sua própria carreira, o seu risco, na verdade, é diferente, é um risco de execução, é a expressão que ele usa, né? A probabilidade, é claro que aquela empresa ainda vai ser afetada pelo mercado, mas o seu risco muito maior é de você não fazer um bom trabalho administrando aquela empresa, porque geralmente são negócios simples, né? Tipo uma padaria, né? Uma empresa que remoção de neve aqui no Canadá, né? Então, assim, não tem uma grande probabilidade do mercado de empresa de remoção de neve quebrar. Agora A tem uma, neve não vai parar de cair. não em Alberta, né? Não tem nem perigo. Mas, assim, tem uma grande probabilidade de você não ser bom nisso, né? De você não fazer um trabalho tão bem, perder cliente e tal. Então, você tem um retorno de 30%, 40% de fato, porque você está engolindo esse risco de execução enorme, né? Que aí tem os números, não sei como é aqui, mas sempre o número de falências são altíssimos, né? Uma porcentagem imensa dos negócios quebram. É, então, assim, aí eu pulei daí para um raciocínio que eu uso, assim, que é tipo assim, qual é o risco que você quer enfrentar? E é Sim. um pouco assim que eu penso, sabe? Assim, antes de entrar numa coisa, eu penso assim, caramba, assim, por exemplo, se eu for comprar uma ação, significa que eu estou querendo comprar o risco de que eu não vou interpretar corretamente o mercado. Eu quero comprar esse risco, aí no meu caso eu digo, não, eu não quero comprar esse risco, porque eu não tenho motivo para acreditar na minha habilidade de ler corretamente o mercado e criar um portfólio super complexo. Agora, por exemplo, um risco de dar aula, eu tenho disposição de encarar, porque eu já dei aula, eu sei como é, eu sei que eu posso trabalhar mais, eu sei que eu posso tirar dúvida dos alunos e tal. Então, para mim, o risco de dar aula é um risco talvez até maior em termos de probabilidade da aula não ser boa, sei lá, mas é um risco que eu, pessoalmente, me sinto confortável tendo na minha vida, né? Enquanto o risco de ficar mexendo lá, cutucando com as ações, não é um risco que eu me sinto confortável. Então, assim, eu acho que esse é um outro critério, assim, e é um critério, assim, meu que já pulando para outro assunto, e depois a gente depois pode até, assim, essa é a última ideia que eu tinha para mim, assim, que eu queria passar, é que eu uso também isso para a questão de decisão de imóvel, que eu sei que muita gente tem essa dúvida, eu queria perguntar como você pensa sobre isso. Mas a minha decisão também é nesse nível, digamos assim, tipo, que tipo de risco eu quero comprar, sabe? Assim, ou engolir, né? Eu vejo que as pessoas perguntam, imóvel é um bom negócio ou não? E assim, para mim, eu sempre assim, cara, você quer ter o risco de ser o dono do imóvel, o risco não financeiro, o risco de quebrar uma Uhum. coisa e você ir ajeitar, o risco né, de você ter que contratar um cara para ajeitar e ter que negociar com ele, e ele não ser. Assim, você fica nervoso com isso, de ter que contratar um cara para fazer reforma, de contratar um encanador, ou de aprender como. Então, se você fica nervoso com isso, então esse é um risco que você não deveria assumir, não por causa que imóvel vai subir ou descer, mas porque, tipo assim, na sua vida não é um bom risco. Assim, Uhum. agora, assim, aí talvez seja melhor você alugar uma casa, porque aí você terceiriza esse risco, né? A outra pessoa faz isso por você. Mas, em geral, eu digo assim, se você pode encarar o risco, é melhor encarar o risco. Os riscos que a pessoa pode encarar são bons. E aí, Sim. porque geralmente os retornos são bem maiores, né? Esse retorno de 6% que a gente está falando, né, do ETF lá, é a média do mercado, né? Para ter esse 6% de retorno, significa que as empresas que venceram o risco tiveram um retorno muito maior que 6%, né? E algumas que não encararam bem as dificuldades quebraram, né? E aí ficou naquela média de 6%. Então eu digo assim, cara, você tem que escolher o risco que você encara. E aí o seu é diferente do meu, Sim. porque os seus talentos são diferentes do meu, o seu momento da vida é diferente da minha, né? Até a questão assim, em termos de idade, em termos de, né, certos riscos faz sentido com 20 anos, não faz com 40, né?
certeza. Então, assim, esse é o meu jeito de pensar sobre essas coisas. Aí, assim, para não ficar só falando e deixar você reagir a essas minas ideias, eu ia pedir para você comentar duas coisas. Uma, se você... eu sei que uma das pessoas aqui tinham perguntado sobre a questão de financiamento de imóvel, se vale Uhum, sentido financiar, se vale sentido quitar, o que pressupõe que faz sentido comprar, é claro. uhum. E e a outra coisa sim, essas são as duas coisas. Primeiro, se faz sentido comprar imóvel, né? E se faz sentido adiantar o financiamento ou não, ou, ou o que é que você acha disso? E se, cara, se você concorda com essa minha visão dos riscos, porque o meu que eu Claro, acabei de claro. dizendo aí que eu acho que vale, assim, eu comprei essa casa, né? A casa que eu Sim, moro, eu comprei, mas porque eu quis encarar o risco de ser dono, sim. né? Eu não tenho certeza se financeiramente vai ser um retorno tão bom, mas foi tipo, existencialmente eu quis encarar isso e não quis encarar saber se a Apple ia subir ou não, se assim, foi minha decisão, mas eu Eu quero saber o acho, que você pensa sobre isso. claro. Eu acho que em relação a tudo que você falou, que eu acho que uma palavra-chave ali é aquela questão do seu círculo de competências, né? O que você sabe, em especial aquilo que você sabe que você não sabe. Eu acho que são essas duas questões que as pessoas precisam responder antes de qualquer investimento, né? Mas acho que muito além do que investimento, né? Qualquer empreitada que você vai dar na sua vida. Quando você, até o nosso exemplo, né, o risco que nós estamos imigrando, né, deixando uma situação no Brasil que está até razoavelmente consolidada, né, com a língua que você fala, com as pessoas que você conhece, com a cultura, seja a cultura da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, da sua família, né, ou seja, até da cultura de fazer negócios daquele país, né, de como lidar com o governo e por aí vai. E você toma um risco, né, para você mudar de país, né? Esse é um exemplo, né, que a gente dá na vida pessoal, mas mesmo em relação a negócios, né, que a gente fala do qual é o seu ciclo de competência, o que você sabe fazer, e quando você vai se debruçar sobre uma oportunidade que se coloca para você, seja na carreira, né, ou seja nos negócios, como que você vê isso, né? Um caso clássico, né, que a gente estava falando, né, que é um exemplo que é muito citado até no mercado financeiro, né, que tem essa questão do médico, né, que é uma pessoa passando uma faculdade dificílima, tem uma habilidade multidisciplinar, né, conhece desde a área de exatas, biológicas muito bem, óbvios, né, até chegando de humanas, e com isso a pessoa acha que esse conhecimento pode ser trazido, por exemplo, para o mercado financeiro de maneira instantânea, né? Mas, na verdade, o círculo de competência daquela pessoa é o círculo da ciência médica. E a mesma coisa como você não vê a pessoa que é operador de mercado financeiro que não faz cirurgia de cérebro de alguém, né? E isso também vale, então, para a questão do risco, né? Acho que a percepção do risco, ela quanto mais informação você tem em relação ao objeto, né, do que você vai querer tomar risco, né? Seja comprar uma casa, né, como você disse, né? Seja migrar de um país para o outro, seja você montar um negócio, né? Isso tudo tem a ver com a experiência que você tem. E acho que a experiência prática, né, ela vai muito além do que a gente aprende na faculdade. A partir do momento que você decide empreender numa linha de negócios e você põe os seus pés na água, né, você vai ter sensações diferentes. Às vezes vai ser agradável, às vezes não vai ser. Você vai trazer seu negócio num momento econômico bom, que o produto, que o serviço que você entrega para a sociedade está em demanda. Às vezes não, porque você não sabia disso antes de tomar aquele risco, né? Você não tinha informações específicas para aquilo, né? Então, acho que a questão de você sempre pensar qual é o meu círculo de competência, né? Quando eu vou decidir tomar um risco, né? O que eu sei em relação a esse mercado, ou que eu sei em relação a esse determinado assunto, né? Como eu posso ajudar as pessoas, né? Como eu vou agregar valor, né? E isso, a sociedade, ela vai te remunerar por duas coisas, né? Lógico, na questão de risco, né, de você empreender, você essa força empreendedora de trazer bens e serviços para a faculdade, não, para a sociedade, e você também, você, de certo modo, tomar risco no sentido capitalista da palavra, né, de você colocar a sua energia, o seu tempo, a sua expertise, os seus recursos, o seu dinheiro, né, para entregar esses bens e serviços, né.
Então, daí, dito isso, voltando aí para o caso específico dos imóveis, né? Eu acho que tem duas questões que as pessoas sempre pensam, né? Como a gente falou logo no começo do vídeo aqui, em relação ao risco, né? Porque aquela questão do confisco, de poupança, né? E hiperinflação, né? E os imóveis foram entendidos como uma coisa associada à segurança no Brasil, né? Que é muito difícil alguém tomar judicialmente, legalmente, de você um imóvel, né? É muito mais difícil, como no caso do confisco de poupança, que vai lá no banco, aperta Enter, acabou, né? É muito mais fácil você ter uma ordem executiva nesse sentido. Então, os imóveis sempre tiveram no imaginário do brasileiro, né? Seja daí na questão de você adquirir o seu imóvel, né? Comprar o seu imóvel, ou você ter outros imóveis como investimento. E para responder aquela pergunta, né, do se vale a pena alugar ou vale a pena comprar, como as pessoas sempre falam, eu acho que o errado é pensar em termos puramente matemáticos e financeiros. Por quê? Porque você ser proprietário do seu imóvel, ele traz umas outras características que talvez sejam desejáveis quando você chegou numa determinada idade, numa situação de vida, né? E indesejáveis, talvez, antes de você chegar lá. Porque a partir do momento que você adquire um imóvel, você está muito mais preso naquela região geográfica, né? Muito mais difícil você romper, você vender um imóvel, né? Colocar no mercado, ter que esperar um comprador, vender, sair financiamento e tudo mais. Isso é um processo muito mais complicado do que romper um contrato de aluguel, né? Que às vezes, depois de 12 meses, você pode sair sem nenhuma restrição. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa pensar é isso. Qual é a minha prioridade? Mobilidade, flexibilidade, ou é a questão de eu ter o meu cantinho, que tenho essa certeza que não vai acabar o meu contrato, o locador não vai me colocar para fora, não vai querer aumentar meu aluguel que eu posso pagar. Então, essa primeira decisão em relação à questão geográfica e flexibilidade. Geralmente, quanto mais jovem, mais você quer ter. Quanto mais você vai caminhando na vida, menos você precisa dessa flexibilidade e provavelmente você menos deseja ter essa flexibilidade, né? Você mais encara raízes. O segundo ponto é o seguinte, que é raríssimo, eu lido com investimentos, assim, ajudando pessoas, e mesmo de conversa, de estudos e de vivência própria, pessoal mesmo, que as pessoas falam assim, olha, eu vou alugar porque eu vou economizar 200, 300, 400 reais por mês em relação à prestação. E eu vou investir isso, por quê? Porque o retorno que eu espero ter desse investimento é o dobro do que o valor que eu acho que minha casa vai valorizar. Mas eu posso dizer para você, que é raríssima a pessoa que consegue, de fato, investir esses 300, 400 reais que ela economiza. Geralmente acaba virando viagem, acaba virando consumo, melhorar um pouco a marca do que você compra no supermercado, ir num restaurante um pouco melhor do que você iria, talvez tivesse um pouco menos de dinheiro. Então, geralmente, você acaba ficando duplamente penalizado, porque você não adquiriu aquele imóvel que realmente está talvez sendo uma poupança forçada para você, se você comprou financiado, e eventualmente não está construindo patrimônio com isso, né? O patrimônio líquido seu não está aumentando todo mês quando você faz o pagamento da sua prestação habitacional. E também você está, do outro lado, não investindo esse dinheiro. Então, na verdade, o impacto patrimonial seu, ele começa, em vez do seu intuito, que era ter uma melhora patrimonial, na verdade, você tem uma regressão patrimonial por essa decisão. Então, acho que esses são dois fatores que eu sempre falo para as pessoas. Um, questão geográfica. Dois, questão comportamental, né? Questão de autocontrole, por aí vai, né, e força de vontade, e isso não é em um ano, né, são 10, 15, 20 anos que a gente está falando. E daí, o terceiro ponto é a questão matemática, que daí isso realmente muda com o tempo e muda com o país. Até pouco tempo atrás, cidades muito caras, que, por exemplo, que Toronto, no Canadá, ou Vancouver, era muito mais vantajoso você alugar. Primeiro que o preço dos imóveis estava lá em cima, né? E era difícil até você se qualificar para comprar um imóvel, e o preço do aluguel não tinha subido tanto para acompanhar. No Brasil, depende muito também do período econômico, de como estão os juros de financiamento, mas, em regra, o valor do aluguel no Brasil ele é 0,5% ao mês, entre 0,35% e 0,5%, né, 0,50% do valor do imóvel ao mês. Então, daí você tem que pensar assim em relação... Isso é o valor do aluguel, né? Tem que fazer uma conta com base nisso, como que está os juros, né, o quanto eu posso gastar, né, e o quanto que eu posso ter de sobressalente em relação que sobra dessa decisão, né? Mas eu diria que essa é a terceira questão só que você deve pensar. Primeiro pense nas duas primeiras.
Não, cara, eu acho ótima explicação, bem mais técnica do que eu saberia dizer, né? Eu uso esses atalhos, né, Daniel? Eu sei que eu sei também que eu fiquei à vontade também de convidar, porque eu sei que você tem paciência com eles, porque eu sei que o pessoal mais rigoroso ia achar que eu tô, tipo, me aventurando aqui. Mas eu acho muito útil e tem um motivo filosófico, né, para isso. Tem um motivo filosófico e tem um motivo, digamos, de sabedoria prática para ter esses atalhos. Que é o seguinte, nem todo mundo vai ter como o seu conhecimento, nem vai poder contar com você em todas as decisões, né? Então a gente precisa de atalhos, né? A gente precisa ter uns atalhozinhos, e aí você não tem, se você for o cara que vai saber exatamente todas as taxas e todas as proporções, você não vai conseguir tomar tantas decisões. É claro que se a pessoa tem um certo nível, ou a decisão é muito séria, ou a pessoa tem um certo nível de patrimônio, eu acho que é ótimo contratar alguém, né? Então, assim, uma pessoa vem para o Canadá, eu acho que contrata o Daniel. O Daniel, aliás, viu, pessoal, só para não é propaganda da boca para fora, não. Eu vou contratar ele para para a contabilidade da minha empresa. Então é confiança pessoal mesmo nele. Mas assim, você não pode todo mundo ter um alto nível de conhecimento técnico. Então você precisa de alguns atalhos para decidir, né? E aí Uhum. os atalhos que eu uso são esses, assim. Só rememorar, porque eu sei que algumas pessoas entraram depois, eu acho que esse é um ponto que é útil para as pessoas. Aí você me disse se os meus atalhos estão, digamos assim, tão descalibrados, certo? Assim, o atalho que eu uso, a pessoa multiplica ali o dinheiro que ela precisa para o mês, né? A pessoa precisa de 5 mil por mês. Você não tem 15 mil, né? Ou seja, você não tem dinheiro para 3 meses de consumo, então você não tem nada que pensar em investimento. Você tem que juntar esses 15 mil e botar num lugar fácil de acessar. Sim. E, assim, você falou, no Brasil tem essa opção né, para a gente voltar para protocolos bem úteis para as pessoas, tem essa opção Sim. do CDB-DI, É, como eu acho, são os fundos DI, né? Que DI é basicamente a taxa de depósito interbancário, né? Os bancos emprestando entre si, isso é uma taxa que ela é referenciada à taxa do governo, que é a Selic, né? Então, tem a opção que é o Tesouro Selic, a pessoa que hoje até pela conta do banco você consegue ter o Tesouro Selic, que é direto no governo daí, ou os bancos oferecem os fundos DI, e o CDB-DI. Eu sempre falo para as pessoas, se você vai colocar num fundo DI, tente colocar num que tem uma taxa a menor taxa possível. Com certeza, menos de 1% ao ano, né? E tem algumas opções, em alguns bancos que estão oferecendo até taxa zero para fundo DI. Uhum. Pois assim, aqui no Canadá, que a taxa de juros é mais baixa, né? Eu deixo na poupança. Eu sei que algumas pessoas diriam, cara, a primeira coisa é que você não entende de dinheiro, porque você deixa o dinheiro na poupança. Cara, mas ao contrário, assim, o dinheiro na poupança, ele gera um valor enorme para mim. Um valor enorme, que é o valor que eu durmo tranquilo. Então, assim, Uhum. para mim, isso é muito mais do que 1%, 2%, 3%. Isso significa que eu posso inventar esses podcasts, dar aula, sem me preocupar de não ter o dinheiro para pagar no próximo mês, né? Então eu posso fazer as coisas mais relaxado, eu posso, né, viver sem pensar tanto em dinheiro. Então, para mim, isso é um valor muito maior do que 1 ou 2 ou 3% ao mês no investimento. Então, assim, para mim, eu acho que 3 meses assim, é o mínimo. Claro, todo mundo vai depender da sua. Meu emprego é muito seguro, né? Atualmente, né? Não era antes, mas agora que eu transitei para o governo, tenho um emprego muito seguro. Então, eu fico tranquilo, sabendo mais ou menos que eu não. É muito improvável que eu seja demitido de repente com menos de 3 meses de aviso. Eu posso ser demitido, claro, né? Se eu fizer besteira, eu posso ser demitido, mas eu acredito que vai vir um sinal e que 3 meses é o que eu preciso. Então, assim, para mim, assim, é tipo assim, se você não tem esses 3 meses, a sua questão não é exatamente a financeira, é a tranquilidade. Sim. Aí depois, assim, bom, você tem 3 meses, mas você tem menos do que 100 vezes, 100 meses de renda. Então, assim, se você não tem tanto dinheiro assim, na minha cabeça, certo? Assim, você pode ter mais ou menos, mas sua energia não deve ir para isso. Sua energia tem que ficar ainda no seu trabalho, ou em abrir um negócio, ou em ser promovido. E aí, o outro salto que eu faço é o seguinte: você quer morar nesse lugar que você está por pelo menos 5 anos, e assim, é um cálculo que eu uso aqui no Canadá, talvez no Brasil eu esticasse mais esses anos. Mas eu penso assim, porque às vezes eu vejo assim, cara, eu tenho dinheiro para comprar um imóvel. Eu digo, mas você quer morar aí mesmo, nesse imóvel, nessa cidade, nesse emprego, Uhum. por pelo menos 5 anos? Assim, se você não tem essa certeza, assim, não, eu quero ficar aqui 5 anos. E de preferência mais, de preferência 10 anos. Então, eu acho que você, assim, existencialmente não está pronto para comprar. Além de ter essa reserva dos 3 a 6 meses de emergência,
além de ter o dinheiro para dar entrada no imóvel, eu acho que o cara tem que ter essa tranquilidade, porque aí a questão é do custo de transação, como você falou, né? Assim, do trabalho de comprar, e do trabalho de vender e tal. Então, assim, você não precisa pensar no retorno ainda, porque qualquer retorno que você tenha vai ser comido pela essa instabilidade. Aí se Uhum. você, assim, tipo, pega assim, o meu imóvel subiu X. Mas aí você não queria morar mais nessa cidade, assim que saiu uma oferta de emprego em outra, você quis aceitar, ou não aceitou, porque... Então, assim, tipo, você vai complicar toda a sua vida em busca ali de 2, 3% em cima de um valor que não é relevante ainda para você. Agora, é diferente quando você tem, assim, centenas de vezes a sua necessidade de renda, aí, tipo assim, você virou uma outra pessoa, você agora é um capitalista, você é um cara que o seu principal valor gerado na sociedade é o seu patrimônio, Está né? sendo Seja emprestado para a sociedade de volta, de certo modo. como... Não, eu disse que, na verdade, quando você tem esse capital, né, você está emprestando, para você ter retorno sobre o capital, você empresta esse dinheiro para a sociedade, seja Isso. investindo em empresa, seja com renda fixa, né, com juros, né? Exatamente, ou seja, você tipo tem um potencial aí que é usar esse capital que você acumulou. Então tem que ser centenas de vezes o seu Uhum. salário, né? Quando chega nesse nível, né? Se for 300, aí você já pode se aposentar, né? Se você quiser. Uhum. Mas se não, né? Tem gente que vai ter milhares de vezes seu salário e não quer se aposentar porque gosta da sua função, que é descobrir o melhor jeito de aplicar esse capital, né? Assim, o investidor é isso, ele tem esse patrimônio e ele fica procurando onde aquele patrimônio vai gerar mais valor, né? E ele fica procurando, é, né, alocar, né, o termo certo, mas é tipo colocar, né, o patrimônio no local ideal, digamos assim. Sim. Então, assim, a maioria das pessoas não está nessa posição, né? É claro que algumas pessoas podem achar que tem um talento especial para isso, mas não tem o capital. Aí elas podem trabalhar como investidoras num banco e trabalhar. É, tipo, é Sim, uma opção de carreira. Você é um com grande certeza. alocador, mas você não tem tanto capital. Aí você aloca o dinheiro dos outros. Mas se você não é um grande alocador, nem você tem um grande capital, assim, minha regra é o seguinte: primeiro 3 meses para ter tranquilidade, e aí pode ser para mim aqui no Canadá, eu deixo na poupança mesmo. E aí depois, assim, eu quero morar aqui pelo menos 5 anos. Aí eu acho que vai ser. E estou disposto a fazer as reformas, quebrar as coisas eu ajeito, ou contratar alguém para ajeitar. Aí eu acho que vale a pena é, Adquiriu. adquirir um imóvel. Assim, esses são meus atalhos, Daniel. Não sei se você acha que os 5 anos está pouco, está muito. Eu acho que é o padrão, eu acho que é o padrão, e em relação, acho que tem questão realmente eu acho que tem uma coisa que vem antes até talvez da reserva de emergência, principalmente para quem tem uma determinada idade, tem filhos, especialmente filhos menores de idade. Essa é uma coisa que eu discordo, assim, um pouco dos dogmas da indústria financeira, né? Que você fala assim, a primeira é a reserva de emergência. Eu diria, talvez para quem tem filhos, né, uma situação é, talvez mais instável, né, de vida, instável no sentido assim, de você não ter um grande patrimônio já acumulado, né? Eu acho que quando você tem nessa situação, talvez o seguro de vida ele venha até antes É de uma verdade. reserva de emergência, porque o seguro de vida ele não é tão caro, é uma coisa que, se você fizesse, vamos supor, com R$ 50 por mês, uma coisa assim, R$ 100, quase 10 anos, sei lá, mais 7 anos fora do Brasil, então não tenho tanta noção de valores, né? Mas com R$ 50 por mês, talvez R$ 100 por mês, você consegue comprar um seguro de vida que daria uma segurança maior para os seus filhos e o seu cônjuge, em especial quem tem uma das pessoas do casal não trabalha, né? Ela depende da renda da pessoa que trabalha, nesse caso, então seria mais extremo ainda, né? Que você tem um dependente cônjuge e ou vários ou mais, né, dependentes filhos, né? Então você vai ter um número de dependentes. Se você não tem um patrimônio grande, que no caso da sua falta, vamos supor, se um de nós faltasse amanhã, né? Se o nosso patrimônio não tivesse como sustentar a minha esposa no meu caso, assim, né? A esposa, né? Minhas filhas, eu teria uma situação, eu deixaria eles numa situação muito vulnerável. E qual é a Uhum. forma que eu posso, de maneira razoavelmente barata e no momento presente, evitar esse cenário que é o mais catastrófico do ponto de vista financeiro, né? Comprando um seguro de vida. Então, eu acho que esse seria a primeira Uhum. etapa, né? E aqui também no Canadá é muito comum o seguro de invalidez, né? No Brasil, não sei até que ponto evoluiu para chegar nessa questão de seguro de invalidez, que é muito mais, estatisticamente, é muito mais comum
você acionar um seguro por invalidez do que o seguro de vida, né? O percentual de uso de seguro de invalidez é altíssimo, de 20 e poucos por cento na vida do prêmio do seguro, né, da pólice. E o de vida é muito mais improvável, né, que você o acione antes de determinada idade. Então, acho que essa é a primeira questão, né? Se você não tem um capital, digo para as pessoas, antes faça isso, né? O seguro de vida, depois a reserva de emergência, e depois você vai pensar, talvez, na aquisição da casa própria, se for a sua prioridade, né? E daí a questão do investimento, né? Investimento financeiro, que seja em ações e bolsa. E nisso mesmo, na hora que a pessoa vai pensar nisso, partir para investimento em produtos financeiros, né, renda fixa, renda variável, acho que o primeiro investimento ainda é em conhecimento, seja do seu tempo, né, tentando descobrir boas fontes, né, blogs, YouTube, por exemplo, né, de pessoas que falam de maneira séria, né, sobre investimentos e finanças, e também por livros. Acho que hoje em dia no Brasil tem até uma quantidade de livros interessante traduzida, e alguns até domésticos, né, produzidos no Brasil. Então, acho que você lê uns 3, 4 livros com visões diferentes sobre investimento, né? Seja desde o Thiago Nigro, né, que é o Primo Rico, aquele livro do 1000 ao 1 milhão, é um livro bem acessível, eu já folheei uma vez, eu confesso que não li, até alguns traduzidos, né, que eu até estava mostrando no começo da live, acho que antes da gente entrar ao vivo para o Lucas, né, que tem esse aqui que chama Psychology of Money, né? No Brasil acho que eles traduziram por Psicologia Financeira ou Psicologia do Dinheiro, não lembro exatamente, né, desse camarada que chama Morgan Housel. Então, investir, talvez, ler alguns livros, né, por 2 motivos. Um, para você um processo de autoconhecimento e conhecer aquele seu círculo, aumentar o seu círculo de competências, como nós falamos, né, e também para você ser muito mais difícil te enganar. Quem conhece, quem sabe, é muito mais difícil de você pegar uma pessoa mal intencionada de te enganar. Então, acho que são nessas etapas, né, que a gente falou. Então, acho que eu colocaria, primeiro, talvez o seguro de vida para quem tem dependentes, segundo, reserva de emergência, terceira, decisão da casa própria, né, e quarto, de investimentos. A gente pode falar um pouquinho, talvez, mais desse investimento de maneira simplificada também, se a gente tiver tempo, não sei como está de tempo e de perguntas também. Eu acho que assim, é isso que eu queria, assim, queria chegar nessa pequena regrinha, porque eu sei que muita gente não quer tanto, né, assim, ter o conhecimento teórico dessas coisas, o que é compreensível, né, porque o tempo é limitado, não dá para entender tudo, mas todo mundo precisa fazer alguma coisa com suas finanças, né, então esse seu resumo aí é ótimo, e essa coisa de seguro de vida é excelente, que eu realmente não tinha nem me lembrado de falar sobre isso, mas também, a primeira coisa que eu fiz quando cada bebê nasceu foi ligar para a seguradora e aumentar, né? Porque, assim, não que o dinheiro em si, né, vai compensar toda a falta e atenção Não. que um pai, mas, assim, pelo menos você não deixa, além da falta subjetiva e emocional, você não deixa também a falta financeira, né? E, assim, eu sempre tive essa política, né? Eu acho que você vai concordar com isso, eu acho que, assim, eu compro sempre o mais simples, que eles também, na hora de, né, o sistema financeiro sempre tenta lhe fazer gastar mais e comprar coisa complexa, né? Compra um seguro atrelado à aposentada. Digo, não, eu estou comprando um seguro, então eu quero um seguro, eu não preciso de muita coisa, assim, né? Então eu fiz, assim, um cálculo de 20 anos, né? Eu acho que também é o meu mais comum aqui, eu vi que vários colegas fazem isso, porque, assim, é, a- eu penso assim, 20 anos também é o tempo que eu vou acumulando mais, né? E aí, e também eles vão estar com, né, 20 ou mais. Então, tipo, a necessidade muda também, né? Então, assim, né, tipo, eu não preciso, né, se ele já tem 20 e poucos, é bem diferente eles terem 3 ou 4 em termos de necessidade financeira, né? Então, eu fiz, assim, o mais simples, uma quantidade pelos próximos 20 anos, sem misturar com outras coisas. E, de fato, eu acho que é mais importante do que a reserva de emergência, assim. Eu não sei se você acha que esse tipo de modelo de ir pela simplicidade se aplica aí, ou se você tem alguma outra recomendação. Eu acho que seguros, né, por prazo determinado, acho que são uma coisa que acho que no Brasil também está ficando um pouco mais comum. Eu acho que o ideal é esse período mesmo, assim. Se você está com 30 anos, comprar um de 25 que te leva até os 55, né, que é o maior
em muitos casos, né, as pessoas já vão ter filhos atingindo a maioridade, né? E também o seguro, ele é mais barato. Quando você chega dos 55 em diante, a curva ascendente do valor do seguro, ela é de vida em específico, né? E mesmo de invalidez também, ele é relevante, né? O seguro não sobe assim, né? O preço do seguro meio que sobe um pouco assim, né? Ele começa a subir exponencialmente com a sua idade. Então, se você contrata um seguro muito longo de vida, né, que, por exemplo, você está com 30 e você quer que esse seguro vai valer até os 80, né, o preço do seu seguro vai ser maior. E tem aquele renovável anualmente também, que era o mais comum no Brasil. Então, vai ser o seu perfil de risco, né, a tabela atuarial, que eles chamam, né, sua tabela atuarial para aquele ano, né? Então, é um que era mais comum no Brasil. Hoje em dia, acho que você tem como travar esses períodos de 20, 25 anos para evitar também que seus seguros subam muito de preço de um ano para o outro. Eu acho que a gente cobriu todas, assim, o resumão, assim, dos protocolos básicos financeiros, eu acho que a gente conseguiu cobrir. A gente podia agora abrir para algumas perguntas, se o pessoal tiver perguntas. Eu recebi duas perguntas por mensagem, não são pessoas que estão... Quer dizer, eu acho que um deles está aqui, mas uma é mais... Não sei, já estou analisando a sua dificuldade de responder por você, amor. Talvez você possa, nem ache tão complexo, mas uma era se essa eleição muda estratégia de investimento dos brasileiros, se é o caso de começar a jogar dinheiro para fora do Brasil, mais do que vinha fazendo antes, né? É claro que aí também, imagino, depende muito do contexto de cada um, né? Não sei quanto essa pessoa estava, quanto ela estava precisando investir, ela só perguntou isso. E outra coisa também relacionada à instabilidade, se era a hora de tipo tentar acelerar a quitação de dívidas, mas as duas coisas um pouco em relação ao que muda depois das eleições. Aí eu não sei o quanto o que você acha? Muda muito, muda pouco? O seu conselho muda por causa que é o governo Lula ou continua o mesmo? Eu acho que sempre vai, a cada 4 anos vai existir esse tipo de risco, né? E risco, na verdade, pode ser para o risco, né? O conceito de risco a gente sempre associa com coisa ruim, né? Ah, risco é perder, né? Mas, na verdade, risco está funcionando para os dois lados, né? Até tecnicamente, a gente chama de desvio padrão, né? Que ele pode ir para um lado ou para o outro, né? Mas eu acho que a política de investimento da pessoa tem que ser mais ou menos estável durante a vida. Eu acho que falando, então, um pouco em específico disso, que eu acho que o investidor brasileiro nunca deve estar somente alocado em Brasil, investido nos ativos brasileiros durante sua vida. Eu acho que você vai, com certeza, nós vamos ter experiências, né, de choques econômicos, de valorização do câmbio, e em cima disso, o Brasil, no mercado global, ele representa mais ou menos de 2 a 3% do valor, né? Tanto na economia quanto no mercado de ações, por exemplo. E, no passado, era praticamente impossível você ter acesso a investimentos atrelados a outros países, né? Era só para quem tinha muito alta renda e tinha um mecanismo muito caros, complexos. Hoje em dia existe isso, por exemplo, a própria XP, o BTG Pactual, eles têm fundos de investimentos, né? Você não precisa nem comprar na bolsa, não precisa nem ser o ETF, né? Que é o mais tradicional. Tem até fundos mesmo de baixo custo desses bancos, né, que oferecem isso. Você tem exposição a ações dos Estados Unidos, da Europa, ou mesmo um fundo que abarque, né, o mundo inteiro. E isso é uma complexidade razoavelmente pequena, assim. Ter noção, lógico, de como abrir uma conta eu acho que eu sei mesmo, XP e BTG Pactual, né, que são as duas plataformas você tem opções de mais baixo custo, né, e eles também não impõem exigências mínimas de investimento muito grandes para a pessoa física, né? Então, acho que são sempre duas opções que eu sempre recomendo. São instituições sérias também, que sempre investem em tecnologia e tudo mais. Mas vamos supor o seguinte, o que eu recomendaria para uma pessoa no Brasil, tá? Não posso dizer para um caso, né, para o Joãozinho, para a Mariazinho, que dizer, né, porque isso até você precisa ter uma certificação específica no Brasil. Mas o que eu acharia interessante no caso brasileiro, se a pessoa fosse colocar em quatro, digamos assim, pega um círculo, né, divide em quatro, 25% cada um. Então, você ter 25% em CDI, que é o taxa Selic no Brasil, o Tesouro Direto, né, que é o considerado juros pós-fixado. Então, ou seja, ele
em teoria, ele nunca dá retorno negativo. Ele pode dar retorno pequeno, que no Brasil chegamos a ter Selic em 2% ao ano, que foi das mais baixas de todas, né? E hoje tem volta de 12%, uma coisa assim. Então, eu deixaria um quarto ali. Um quarto também em renda fixa no Brasil, que é o chamado IPCA, que é a inflação curta, né? Que é IPCA, o índice oficial do governo, né? E tem títulos daí pós-fixados, que eles podem andar para trás, tá? Eles podem ter retorno negativo de um mês para o outro, dependendo do comportamento da taxa de juros, que sempre é inverso, né? Se os juros aumenta na reunião do Banco Central, esse título pós-fixado ele tende a cair, mas como ele tem um risco maior, ele tem um retorno maior também, e também de corrigir a inflação. Quer dizer, eu gosto dos títulos curtos, né, que tem duração de menos de 5 anos, e eles também estão disponíveis na XP, no BTG Pactual, com esse nome, né? Inflação curta, chama, né? Então, é título do governo atrelado à inflação, te dá uma proteção inflacionária, né? E num prazo curto de até 5 anos. É o título pré-fixado. Então, um quarto nisso. A pessoa daí, se ela tiver muita fé no Brasil, daí já respondendo a pergunta que que você fez, Lucas, eu deixaria um quarto em Bolsa Brasil, que é o Bovespa e por aí vai, né? Eu evitaria muito escolher ações específicas, né? A não ser que você tenha talento ou vontade de ficar muito em cima do mercado, né? Deixaria um quarto nisso. E o outro um quarto em ações, seja número 1, Estados Unidos, né? Que é o SP500, que é o mais tradicional para diversificação, e também tem fundos baratos, que você pode investir, o mínimo é R$ 100, né? Para você começar a investir nesse fundo, né? Seja o do SP500 ou os globais, que daí investem tanto nos Estados Unidos como em outros países, né? Então, daí você tem um quarto em cada um. Eu acho que é uma colocação bem otimista em Brasil, tá? Se você não está tão otimista em Brasil, talvez eu deixaria o 25% no Selic, né, que a gente falou, 25% no inflação curta e 50% em fundos globais, que daí desse 50%, né, o Brasil vai ser 1%. Como o Brasil é 2% do global, né, de 50% vai ser 1%. Né? Então, da sua carteira, Bolsa Brasil vai ser 1%. Daí é o caso da pessoa que não está otimista com o futuro do Brasil. Tanto que você acha que a Bolsa brasileira não vai andar para frente, nesse cenário que eu falei, quanto você acha que o dólar vai se valorizar e o real brasileiro vai se desvalorizar. Então, ou seja, 50% praticamente da sua carteira de investimento está atrelada a moedas de outros países. E a sua parte no Brasil é atrelada em renda fixa. Então, esse é o cenário talvez mais pessimista Brasil, e mais se a pessoa acha que os próximos 4 anos vão ser muito ruins, né? Então seria o cenário que eu optaria. Se a pessoa está mais otimista com o Brasil, ou a pessoa é otimista com o Brasil, a primeira opção de 25% ainda em Bolsa Brasil e só 25% para investimentos fora. Acho que é isso que eu posso dizer, assim. Então, você tem ferramentas hoje baratas, acessíveis para a pessoa física, que permitem você dosar isso do seu otimismo e o pessimismo. Só recomendo que você não troque isso de acordo com as notícias do dia, que você leu na Folha, na Globo, no Estadão, leu no Twitter, viu, sei lá, blogger falando, youtuber, e aí você ficou otimista e pessimista de um dia para o outro. Eu tento pensar bastante, acho que o melhor investimento que a pessoa tem de tempo é dedicar nessa escolha de ativos, né? Onde você vai alocar os seus ativos, não qual ação você vai comprar, né? Então, tem uma política mais ou menos consistente e se permita, talvez, fazer pequenos ajustes ali de acordo com como você lê a realidade. Uhum. Daniel, assim, eu acho que eu nunca tinha pensado sobre essa alocações para o Brasil, né? Eu acho que faz sentido, mas assim, um argumento que eu acho que pode ajudar a convencer o pessoal a não mexer porque mudou o governo, né? É um argumento um pouco teórico, mas eu acho que é bem fácil entender, assim. Que o preço de qualquer ativo, né? O preço de qualquer coisa assim, tem uma explicação bem complexa que eu não vou saber fazer profundamente, mas é o fluxo de caixa que aquela coisa vai gerar no futuro, né? Assim, esse é o modelo básico, assim, digamos assim, a lógica da racionalidade dos preços, né? Então, assim, por exemplo, se uma casa vale 1 milhão, é porque se aquela casa fosse colocada para o aluguel, a soma de todos os aluguéis daria 1 milhão. Né? E assim, aí tem as suas complexidades. Você pode perguntar, mas a casa não vai existir para sempre? Como é que o valor não é infinito? Valor residual. Mas é porque você tem um desconto do tempo, né? Tipo, um aluguel daqui a 200 anos não vale nada, porque é tão
né, você tem que descontar que o dinheiro futuro vale menos que agora. Então, você tem uma equação, né, assim, e a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a pessoa diz, ah, a Apple vale 1 trilhão, né? É porque existe uma expectativa de que daqui até o fim da existência dela, ela vai gerar 1 trilhão em dinheiro em valor presente, né? Então, assim, esse eu sei que parece maluquice, pô, mas todo mundo faz essa conta? Não, claro que ninguém faz essa conta o tempo todo. Mas essa conta está embutida no valor das coisas, né? Assim, e o mercado está o tempo todo se reequilibrando para chegar nessa conta. Daí parece um argumento bem teórico, mas vai chegar numa coisa bem concreta. O valor do real agora, o valor das empresas no Brasil agora, é a melhor previsão que as pessoas têm sobre o futuro, né? Correto. Então, o fato de ter mudado a eleição, né, ter mudado o governo, né, Lula ganhou, não foi Bolsonaro e tal, essa expectativa do valor futuro já está nos ativos agora. Então, assim, quando chega uma notícia nova, mesmo que seja uma notícia que de fato vai piorar o resultado da empresa, o preço da coisa já mudou depois da notícia, né? É isso que é importante, assim, o pessoal entender, porque, assim, isso é óbvio para o pessoal que é de economia, de finanças, mas o cara, assim, comum, quando não me interessava tanto por isso, eu dizia, saiu uma notícia de que agora tá ruim o mercado de tecnologia, então agora eu Uhum. vou vender. Não, quando você sabe que tá ruim, o preço já foi corrigido, então Já. você já vai vender pelo preço mais baixo, né? Então, É. assim, digamos assim, né? Por exemplo, todo mundo sabe, eu não sou o maior fã de Lula, né? Para dizer o mínimo. Então, eu acho que o faturamento futuro de todas as empresas brasileiras vai ser pior a partir de agora do que seria se ele não fosse o presidente. Porém, se você vender uma ação de uma empresa brasileira agora, você vai vender já por esse valor descontado pós-eleição de Lula, né? Uhum. Mesma coisa um terreno, mesma coisa. Então, assim, tipo assim, o prejuízo já aconteceu, de certo modo. Quando vem uma notícia ruim, o prejuízo já aconteceu. Sim. Então, não faz sentido você mudar a sua estratégia por causa de uma notícia, porque aí você está mudando a estratégia depois de ter tomado o prejuízo. Tem que ser Assim, proativo, na verdade, mudar antes da você tem notícia. que mudar antes, né? Se você, tipo, eu não gosto de investir no Brasil, então você não devia ter dinheiro investido no Sim. Brasil antes. Assim, quando você comprou uma ação brasileira, você comprou com a possibilidade que o governo de Lula ia voltar, já estava embutido ali o valor, né? Se assim, e de fato muitas empresas caíram, né? A Petrobras teve uma queda recentemente e tal. Então pode ser porque de fato o mercado pelo menos está com a percepção que vai ser pior, né? Para certas empresas. Mas se você vender agora, você vai vender depois da queda, você não vai recuperar o seu valor de antes, né? Então, então você tem que ter uma estratégia que não muda com a notícia, né? Hum. Então, por isso que essa é a ideia do o que o Daniel passou de dois modelos, é você ter uma estratégia e a última notícia não muda a sua estratégia. Então, pode ser essa estratégia, 25% aqui, 25% acolá, e, né, por exemplo, minha estratégia pessoal, eu não tenho, hoje em dia, depois que eu comprei uma casa muito mais cara, eu nem ligo muito para o meu portfólio de ações, porque o meu patrimônio maior é a casa, né? A casa vale mais do que então, assim, para mim, é meio que meu portfólio foi ficando irrelevante comparado com as minhas outras obrigações financeiras. Mas o que é que eu fazia no meu portfólio, né? Eu comprava um desses índices que tipo tem aqui tem a Vanguard, que eles tipo eles já dentro do ETF eles já fazem essa distribuição, né? E eu comprava eu acho que era o mais agressivo deles, que eu acho que era 50%, né, empresa e 20% renda fixa, né? Para sei que eu estou usando os conceitos de um jeito meio frouxo, mas é, mas assim, então eu não era, eu comprava sempre esse ETF, né? E, e não era porque tinha uma notícia ruim que eu ia mudar o quanto eu comprava. Esse era o que eu comprava sempre o mesmo, né? Só fazia transferir para lá. Aí agora que a casa é o meu ativo principal, eu tento ir quitando a casa, né? Porque o meu juros é aberto, né? Então o juros está subindo, então para mim faz sentido ir quitando os juros, mas assim não é uma grande reflexão, assim, eu não estou, tipo, mudando, antecipando o futuro e eu tô, tipo, seguindo a mesma estratégia, tipo, ir reduzindo as dívidas e aumentando a reserva. E qualquer coisa que vai vir em termos de melhoria significativa,
vai ser do meu trabalho. Não vai Uhum. ver não vai vir da minha capacidade de antecipar corretamente essas tendências, né? Sim. Eu acho que exatamente, acho que eu acho que ninguém é perfeito na otimização de todos os seus recursos, né? Seja do seu tempo, seja da sua energia mental, seja do dinheiro, né? Seja diversos, né? Seus talentos mesmo, né? A pessoa tem um talento específico, né? A pessoa às vezes não consegue otimizar esse talento, né? Por diversas coisas que acontecem na vida, né? Então, ninguém é 100% otimizado em todas as coisas. Acho que a gente tem que sempre ter uma filosofia, né, para usar talvez o termo de maneira mais livre aqui, ou uma política também de investimentos, né, que você deve pensar, né, como reduzir endividamento sempre é bom, porque você reduz o seu risco também, pessoal, né, porque se você não puder pagar a parcela no mês seguinte, né, mas você está quitando antecipadamente há muito tempo, né, sua parcela tende a diminuir e por aí vai. Então, você reduz o seu risco pessoal também. Então, é uma política de redução de risco também, não só de ganho, né? Que o seu juros está alto, está muito melhor do que você achar que você ia ganhar no mercado financeiro, por exemplo. Mas, além disso, tem um degrau também de você reduzir o seu risco pessoal. Então, é uma escolha, ela é tridimensional, né? Ela não é bidimensional, assim. Então, são coisas que, às vezes, não se resumem aos números, né? Resumem a são amplas, na verdade, não se resume, são amplas para todos os aspectos da nossa vida. Então, são coisas que nós precisamos pensar. O que talvez você está pensando depois, está por trás da pergunta também em relação a investir fora do Brasil, é a questão do risco de ruptura institucional, que daí são outros 500. Quando eu falei aquela questão dos 25 ou 50 ali, são outros 500. E hoje também existe essa possibilidade, talvez seja o intuito original da pergunta, de você investir em corretoras fora do Brasil, né? Você manda o seu dinheiro de fato para fora do Brasil, seja uma corretora nos Estados Unidos, que é a opção mais comum aí, ou seja na Irlanda, né, que hoje em dia é uma da opção está ganhando também popularidade, uma série de questões de lei sucessória, assim, é muito complicado, não vale entrar aqui, mas para os brasileiros é algo que tem gente advogando que você invista na Irlanda em vez dos Estados Unidos, né? Mas são os dois dos principais países, né? Esses casos são para as pessoas que creem em ruptura institucional, que não só você corre o risco do real se desvalorizar, mas que possa haver um confisco, quebradeira de bancos e tal. Daí é um outro assunto, tá? Então, só para até dar essas duas perspectivas para as pessoas. Que daí, nesse caso, você só, tendo seu dinheiro, entre aspas, fisicamente fora do Brasil, né? Você estaria seguro. E aí, Daniel, eu não sei assim, a minha impressão é que só compensa para quem tem bastante. Eu não sei exatamente quanto é o bastante. Hoje em dia é barato, tá? É barato? Não vamos dizer assim que ele não é nada como era no começo dos anos 90, anos 80, assim, que era coisa das grandes fortunas brasileiras que podiam fazer isso, né? Hoje em dia é bem acessível, né? O custo de remessa para o exterior é baixo, né? Tem 1,1 de UF lá, sei lá, uma coisa assim. Eu nem lembro exatamente a alíquota de OF no Brasil, acho que é abaixo de 2% hoje, né? E você consegue fazer quase com qualquer valor a remessa, né? Hum. Então, e o custo de muitas corretoras dos Estados Unidos, elas oferecem zero de custódia e zero no trade também, né? Ou às vezes o trade é $2, né? Então a pessoa consegue fazer isso, gera um nível extra de trabalho, tá? Na hora do imposto de renda, assim, além da questão da língua, né? Tem corretoras que oferecem serviço em português, tem algumas duas, eu acho que atualmente reservem, nos Estados Unidos em específico, que oferecem serviço em português. Seria uma opção para quem não se sente confortável falando em inglês. Aumenta um pouco a complexidade na hora do imposto de renda. Tá? Agora eu vou puxar minha carta de contador aqui e vou falar isso. Então, assim, eu mesmo não gosto. Tá? Às vezes a gente faz imposto de renda aqui, pessoal, aqui no Canadá, né? Brasileiro que mora no Canadá e o cara tem coisa no Brasil, já fala, já tem que calcular imposto, taxa de câmbio médio, uma série de coisas, é mais documentação, é mais eventual probabilidade que a Receita vai ficar em cima, mas quem crê muito em ruptura institucional, lógico que isso não é impeditivo para a pessoa, como eu disse, né? Então, não é o Preço a fator pagar, digamos limite. assim. E hoje em dia tem muita coisa para tutorial, né, para a pessoa ver no YouTube e tal, não é impossível, tá? E não é tão inacessível, mesmo do ponto de vista burocrático, quanto era lá atrás. Tinha que esperar a documentação chegar pelo correio, assim, era uma complicação terrível, né? Hoje em dia é tudo instantâneo na internet, em forma de rendimento, mesmo de corretora no exterior, então, assim, mas é um layer a mais, tá? É uma camada a mais de complexidade, sim. Cara, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas que mandaram. A não ser que tenha gente que esteja querendo fazer pergunta agora e esteja silencioso nesse momento.
De repente a gente faz outro sobre imigração, a gente Tá? espera aí 2 meses para ver o quanto é fogo de palha por causa da eleição ou não, e faz de É, novo outro encontro. Só exatamente. para ter uma conclusão mais oficial, porque até por causa, Claro. né, dar um fechamento para ficar mais bonito no vídeo, queria agradecer a você, acho que foi ótimo, deu para... Acho que foi um mini curso, né? Assim, foi bastante coisa. Eu sei que muita gente vai ver pulando e vendo os recortes depois, porque é coisa para caramba para ver de uma sentada. Mas eu acho que deu para ter uma boa ideia assim do lugar das finanças na vida da pessoa média, né? Claro que tem o cara que é trader, que vai viver disso, vai ter o cara que tem um patrimônio gigante e tal. Tem outras posições de vida, mas acho que a gente conseguiu meio que identificar como isso se relaciona numa vida, uma pessoa comum, digamos assim, né? Com variações de patrimônio, de renda e tal, mas acho que foi legal isso, chegar no que é realista, qual é o lugar apropriado disso na vida. Eu achei isso foi muito bom. É, e queria só reforçar o agradecimento, reforçar que quem quiser mais saber sobre o Daniel, entre no perfil do Instagram, parece que é o melhor jeito, né, Daniel, de começar a conhecer sobre os serviços que vocês oferecem. Canadá Simplificado, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vai ter bastante material lá, principalmente voltado para quem está vindo ou já chegou no Canadá e quer saber como organizar a sua vida, quer saber como o que pode fazer em termos de imposto, em termos de direitos que a pessoa tem acesso. Enfim, tudo isso o pessoal lá do Daniel, a esposa dele, vão saber explicar. Uma última coisa é que para os próximos encontros, eu estou com essa ideia de preparar um resumo. Que eu preparei as notas para esse encontro, mas eu não deixei bonitinho, mas depois eu vou preparar um resumo e vou distribuir como PDF. Então, para o próximo que a gente fizer, Daniel, de repente a gente pensa nessas dicas de um jeito de colocar assim um resumão assim, tipo, Claro. então, mas para receber tem que estar no grupo do Telegram ou na lista de e-mail. Tanto o link para a live vai por lá, como o PDF. Eu não sei exatamente se vai ser um PDF, eu não sei, um texto com um resumo das principais ideias. Eu vou colocar por lá. Não vai ser nesse agora, né? Porque foi o primeiro, então foi feito meio de improviso. Mas depois que eu preparei as anotações lá para falar com você, eu fiquei, pô, isso aqui seria útil para o pessoal, assim, acho que o pessoal ia gostar de dar uma olhada. Então, para o próximo, eu vou fazer isso. Claro, né, falar com você e tal, quando você tiver disponibilidade, a gente, de repente, faz um sobre imigração para pegar o pessoal que está levando isso a sério. Então, era isso. Obrigado, cara. Você tem alguma palavras finais, alguma coisa que você queria dizer para o pessoal? Não, só agradecer mesmo, em primeiro lugar, a você, Lucas, pelo convite. É sempre um prazer dialogar contigo, seja pelas redes sociais, seja agora face a face, facilitado pela tecnologia. E um agradecimento especial ao pessoal que passou com a gente essa noite aqui. Espero que a gente tenha agregado valor para a vida de vocês. Acho que era o objetivo principal é esse, né? É compartilhar, né? Conhecimento, né? Acho que não é não está aqui para fazer vitrine de um produto ou nada, mas eu acho que é uma parte até do que eu pelo menos sinto como missão, é da gente compartilhar, tanto pela coisa que nós tivemos oportunidade, né, fomos privilegiados, de certa maneira, de aprender durante a vida, seja de forma acadêmica, seja no trabalho, seja na vida do dia a dia, e passar isso, né, para que pessoas possam ter acesso ao conhecimento, né? Conhecer um pouco de cultura de um país diferente, que é o nosso caso aqui, ou um pouco da nossa experiência, né? Lidando com assuntos aí no Brasil que afetam a todos nós. Então, um prazer muito grande ter passado essa noite aqui com vocês e estamos à disposição.